Salve, salve, BahiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador. Demorou um pouquinho que a gente estava aqui desentupindo o cabo da internet aqui, mas tá tudo certo. Você já sabe, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Você faz aquele corre todo que todo mundo já sabe, mas a maioria das pessoas ainda não colocou como um hábito, né? Então é muito simples, você clica lá, você se inscreve no canal, você dá like. A maioria das pessoas já sabe disso, mas a maioria não faz ainda. E é importante você fazer isso porque você não vai apoiar somente o BahiaCast, você vai apoiar o corre dessas pessoas todas. Escritores, jornalistas, artistas, celebridades que passam por aqui pelo BahiaCast e tornam as nossas noites muito mais agradáveis e muito mais inteligentes. Em nome de todos os nossos apoiadores, Original Ateliê do nosso grande Prince Adamo e também do Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, eu quero mandar um salve aqui para Walterson Cabeça, o nosso diretor técnico, que desentupiu o cabo aí, a gente já tá no ar, de boa. E também o nosso diretor-geral Jorge Billy, que também vai interagir com o nosso convidado dessa noite. E mandar um salve aqui pra Suane, também a nossa produtora, e pra todo mundo que tá apoiando a gente aí nesse corre de quase 2 anos aqui no BahiaCast. Ok? Falei tudo? Isso. Acho que eu falei tudo. Bom, o encontro dessa noite, antes de tudo, é um encontro com um grande amigo, um grande ser pensante aqui da cidade de Salvador, a partir da cidade de Salvador, uma vez que a internet já desterritorializou tudo, todo conhecimento, toda a produção de conhecimento e conteúdo. E essa figura estava sendo super aguardada aqui porque ele é um cara de opiniões muito polêmicas, né? Ele já está rindo aqui, mas antes que eu passe aqui o microfone para ele, eu vou mostrar aqui esse livro que ele está lançando, Perfeitos por Alguns Segundos, aqui. Um livro super aguardado aqui, porque eu participei também, de certa forma, da feitura disso aqui, que ele mandava um material para mim, a gente conversava. E realmente aqui a gente tem uma série de pensamentos bastante polêmicos e tenho certeza que vai rolar muito cancelamento aí, né, por parte da militância aí, porque esse cara tem opiniões muito bem fundamentadas, é um cara também que tem uma vivência. E eu vou começar fazendo aqui justamente a apresentação dele aqui, lendo aqui a aba do livro, para que vocês possam ter uma ideia aqui de quem é essa figura abençoada que está aqui com a gente hoje. O Jerônimo Bento, ele é filho de um comerciário e de uma merendeira escolar, nasceu em 69, né, 1969 aqui na cidade de Salvador, e o gosto pela leitura surgiu aos 11 anos de idade, quando ele ganhou de presente de aniversário dos seus pais um dicionário da língua portuguesa. Aí começou o problema. Graças ao estímulo em sala de aula, apaixonou-se por literatura no ginásio e por filosofia na UFBA. Hoje ele possui graduação em Ciências Contábeis pela UFBA, é licenciado em História pela Unijorge e também tem uma especialização em História Social e Econômica do Brasil pela Faculdade São Bento da Bahia. Desde 2015 é professor de História pela Prefeitura de Camaçari, que é uma cidade que fica aqui ao lado de Salvador. Nós estamos falando do nosso querido Jerônimo Bento. Isso. Obrigado por ter vindo. Uma honra estar aqui, certo? Como eu te falei, assim, em off, desde o programa piloto, que foi com o Lute. Foi com o Lute, eu venho acompanhando. É um conteúdo que me agrada, que é um conteúdo de solidez, né, como eu falo, em tempo de liquidez. E eu acompanho muito a Casa do Saber e o Café Filosófico, outros canais. E aqui na Bahia é o BahiaCast, né? Eu quero parabenizar a turma. Eu até, a questão do atraso, já saindo um pouquinho dessa questão aí, eu não entendi muito bem o que ele falou, que eu acho que foi a questão do Bahia, né? Vai jogar aqui na Arena Fonte Nova e deu essa conexão aí, ficou meio cheia, não é isso? Eu acredito que seja isso. Só para explicar para a rapaziada que está vendo a gente agora ou a qualquer tempo, na verdade o nosso estúdio fica aqui pertinho da Fonte Nova, aqui em Salvador, aqui na capital da Bahia. E quando tem noite de jogo, a gente quebra muito a audiência da Fonte Nova, né? Então fica rolando essa coisa. Eles ficam com a política, a gente querendo cortar o fio, o cabo ali fora para poder a gente não transmitir, porque a gente acaba... com a camisa aqui. E você veio uniformizado. Porra, né? Que é o que a gente fala. Sérgio, é o lema do Bahia, né, torcida, né? Bora Bahia é minha porra. Isso, exatamente. Que fantástico. Então, Serginho, o livro, eu tenho alguns mantras. Desculpa, rapidinho. Essa camisa é feia pra caralho, bicho, essa camisa do Bahia. Rapaz, viu? Parece com a do Jacuipense essa semana, que eu achei feia pra porra também, viu? A cor. Você, é uma questão assim que você não deve estar olhando com carinho, porque não, bicho, é muito lindo. É feio pra caralho. Olha, Billy. Ele tá querendo me engolir quando eu falo essas coisas, bicho. Na moral, velho. Muito linda, a verdade é essa. Não, aquela original é bonita. Mas essa daí é feia pra caralho, na moral. Eu não concordo, né? Tudo bem. Mas, então assim, o livro... Vamos lá.
perfeitos por alguns segundos. Aqui. E teve até um título que ia ser É Proibido Ponderar, né? Que é um cenário que a gente vive hoje da Bauman explicou muito bem, né? Modernidade líquida, né? Muito polarizado. O Bauman, sim. Mas vamos lá. O que é que acontece? Antes que eu agradecer, pedir permissão aqui. Claro, fica à vontade. Ao Fábio Shiva, que é aqui de Salvador, ele fez uma seletiva de projetos de novos escritores. Eu encaminhei o projeto para ele achou legal. A gente teve uma época que chama de metanarrativas, que são aqueles livros gigantescos, como Os Sertões, a Bíblia e tal, essas coisas assim que são mais extensas. E com esse momento atual, que é muito mais rápido, o livro de frases curtas, ele encaixa bem Aí ele gostou do projeto. No mercado, até dizendo, né? Que esse é um livro de frases curtas, né? Isso, tem poemas no final. Isso, exatamente. Poemas. É um ramo da literatura. Aí o que acontece? Ele aprovou o projeto e seguiu para a editora Veridelas, que é do Sérgio, o diretor, que também gostou do... E vai meu agradecimento aos dois, tocou o projeto e finalizou o livro. Então, agradecimento a eles. Eu tenho a questão também do coletivo, que eu sempre falo, o Ubuntu, que é eu sou, porque somos nós, questão do coletivo, é importante. E gostaria de estar fazendo um pouquinho da linha do tempo, para as pessoas que me conhecem, em relação a mim. Para situar seu lugar de fala, né? E à medida que eu for falando, as pessoas que estão nos acompanhando já vão se sentir abraçadas. Então, vamos lá. Meus pais, painho e maninha, né, como a gente chama, Antônio Bento e Dona Maria, sai de Teolândia. Teve até interior uma da Bahia recente de Teolândia com aquela confusão do show lá em São João, e vem para Salvador naquele processo da década de 70, que é a questão do êxodo rural, né? Vem para Salvador, e em Salvador existia, na década de 70, aquela questão de muitos lugares eram chácaras, né? São Marcos é uma delas, Pau da Lima Fazenda, depois São Marcos. Amaralina também, o pessoal isso, fala. Cabula também. E aí começa, aí você chega no local, e era aquele local que não tinha saneamento básico, não tinha estrutura então, nenhuma. Você não tinha esgoto céu aberto, água e fonte. É essa cena que gerou... Chegou aqui em Salvador. Exatamente. Tive também... É importante estar pontuando isso, porque é uma cena da época. Na época que eu cheguei aqui também, houve em Salvador um surto de pólio. Aí o que acontece? Aos 2 anos de idade, eu sou acometido de pólio. E logo em seguida, quando estou me recuperando, eu terminei quebrando o fêmur também. E a partir dessa questão de puxar da perna, já em São Marcos, hoje tem uma questão do capacitismo, não é isso? Mas meu apelido era Capenga. Então, assim, o baba rolava lá, era Capenga. Mas aquilo, para mim, no Paroim para lá, o Capenga, eu me identificava, não tinha nenhum tipo de... Peso. Mas era o contexto. Precisou que pessoas futuramente viessem alertar. Eu me lembro, inclusive, que a primeira vez que eu me toquei em relação à questão do Capenga, que era bem natural para mim, foi assim, quando eu já estava namorando, que a primeira namorada que eu tive lá na época falou assim, um colega passou, e aí falou assim, tá namorando o Capenga? Rapaz, ela pegou ele me chamava de Capenga. Já tinha naturalizado pela vida toda? Então, essa é a primeira parte. E o que acontece? Meu pai, Antônio Bento, ele passa a ser um líder comunitário. Porque aí você vai... Eu vivi muito datilografando, carta para a prefeitura, para começar a ter asfaltar as ruas, você colocar água encanada, que não tinha. Sim. Então, eles... nesse processo de reivindicação junto ao poder público. Isso. E aí, o que acontece? Nesse processo... eu me lembro uma coisa muito interessante, não sei se vocês têm conhecimento aqui, eu tenho 53 anos, mas existia na Itapuã o programa Parquinho, que era Tiarinhuma. Sim. Serginho, interessante assim, Tiarinhuma tinha Geisa, Pati Fofolete, não sei se... É a cena baiana da época. A Limbinha. Você ganhava a limbinha, a bicicleta Calói. Exatamente, aí tá sabendo. E a principal foi Mara, que foi lá com o Silvio Santos. E na época tinha um programa Bairro contra... Bairro contra bairro. Isso. Aí o que ocorre? Eu, no ginásio, me lembro que fosse hoje, fui convocado para participar do programa na parte de perguntas. Foi uma coisa interessante, porque eu respondi
bem as perguntas. E naquela época são 4 canais, né? Hoje você tem 300 canais. Então você tem Itapuã, SBT, que era Aratu. Acho que transmitia a Globo na época. Aí o que ocorre? Quando eu saí na Rua de São Marcos, eu fiquei famoso. Os meninos, aquele cara ali, aquele menino que estava falando ali na... Então aquela cena toda ali de década de 70... É importante falar que meu pai era comerciário, como foi colocado aqui, na Feira dos Tecidos, além de ele fazer a questão da questão do Associação de Moradores de São Marcos, ele era comerciário, e aí vão para aquela questão, os marcadores, que tudo é um processo, né, até chegar no livro. Antes dos 15 anos, então, hoje também tem a questão do trabalho infantil. Então, o que é que eu fazia naquela época? Eu e meus irmãos também. Vender picolé, né? Existia aqui em Salvador também um pessoal que vendia roupas, casa, e uma notazinha, e anotava ali aquela questão. Então, assim, a gente ia lá na região de Jardim Guiomar, ela vendia prestação e todo mês passava ali. Isso, exatamente. E tinha uma cadernetazinha que mostrava quantas já tinha pago e tal. Exatamente. Então, fazia todo esse processo de vender banana, picolé, para ajudar no sustento da família. E como falei também, a questão de roupas. Chega um momento que chega uma crise, porque a gente novo vai pegando, chega uma coisa muito forte, que já não dava mais isso. Então eu tenho que buscar emprego. Aí eu saio pela Barroquinha, Terra da França, entrando em bares, tentando achar um emprego já com carteira assinada, mesmo sendo novo, para aumentar a renda. Nessa eu consigo, aí na verdade meu pai consegue uma entrevista no Banco Nacional, que é aquele banco que ele patrocinava a Ayrton Senna. Com 15 anos eu faço 14, mais ou menos, faço uma entrevista e fico 1 ano esperando. Nem esperava mais. Aí estou lá jogando bola na rua, aí chega um telegrama para chegar no Banco Nacional. Então, quando eu falo São Marcos, quando eu falo Banco Nacional, Serginho, esse pessoal, todos, assim, uma boa parte ainda tem um contato. Eu tenho essa questão de manter a raiz. Então, todos eles que estão nos acompanhando já se sentem abraçados. O pessoal de São Marcos, o pessoal do Banco Nacional, inclusive Milan, que vocês conhecem, está na cena do Banco Nacional. Eu lá no comércio, trabalhando, Milan muito apressado, saía para o Pelourinho, tocar no Pelourinho. Talvez seja na época do Novo Tempo, essa época aí. Aí o que é que acontece? Achei interessante que Milan chegou um momento que ele falou assim, no dia seguinte, que foi assaltado, lá em cima da Piedade. Só que Milan falou de uma forma bem interessante. Ele falou assim, o cara rendeu ele, lá na Piedade, perdeu, vamos dizer, perdeu. Aí, quando olhou, você, Milan? Aí mandou Milan adiantar. Então, já conhecia ele do movimento. Aí já é o Banco Nacional. Esse é Milan Gordilho, só para contextualizar, que é um artista fundamental da história do reggae na Bahia. Que tocou você me falou. Que tocou com todo mundo, desde Jimmy Cliff. Milan tocou desde Jimmy Cliff até o artista mais... Eu só perco pra ele, inclusive. Exatamente. Vocês conhecem Milan, então? Sim, todo mundo. Um adendo todo aqui, mundo. Antes que passe muito tempo, não foi você que inventou que Tiarema era comunista e que comia... Vamos chegar nisso daí. De criancinha, não, né? Eu acho que tinha uma... Mas aí, Jerônimo, essa sua passagem pelo banco inaugurou essa coisa que acabou sendo sua carreira a vida toda. Aí vem a questão da... Você falou essa questão. Eu entrei em 4 de junho de 1985. É uma coisa interessante. No Banco Nacional. Foi uma vida. Eu tenho 2 escolas, que eu vou chegar lá. As escolas, assim, a UFBA, porque eu vim de escola pública. Então, quando cheguei na UFBA, você já imagina a defasagem. Cheio de comunista, né? Também. E o Banco Nacional, depois virou Unibanco, depois de Itaú. Mas... Então foi o mesmo banco que você ficou desde os 14 anos? A primeira carteira assinada. Caramba. É o Banco Nacional. E o interessante... Isso é muito raro, né? É raro e eu acho que nem tudo é coincidência. Aí é a questão de fé. Eu falo muito Deus, mas assim... Para algumas pessoas é Jah, para outras pessoas é Exu, outros são Buda, Alá, outros não acreditam, mas eu tenho essa questão espiritual. Serginho, observe bem. Banco Nacional na Rua Alagoas. Primeiro emprego, meu pai me levou, inclusive, lá, porque eu não conhecia lá a Pituba. E quando eu me aposentei, que já estou aposentado, por coincidência, eu entrei para aquela porta e foi a mesma porta que você saiu aposentado. Eu não acho que isso seja coincidência. Aí tem uma coisa espiritual, aí é uma questão minha, entendeu? Então, interpretação sua. Exatamente. 15 anos, boy, e aí as músicas que tocava na década de 80, eu sou boy.
Tem uma interação interessante aqui que não pode perder, Jerônimo. Guarde o que você está falando aí. Aguinaldo Souza de Santana diz, na realidade eram cartões e não cadernetas. Ele está falando do cara que vendia roupa ele me acompanhava. Eu e ele me acompanhava. Ele me acompanhava. Isso. E era eu que fazia o caixa, ele está dizendo. Eu e ele seguia, isso é verdade. Ele não era contou. Rapaz, era uma aventura muito legal. A gente ia nas Jardim Guilmar, como eu te falei, Sussarana, muito legal, todos os sábados. Então vamos lá. Bem lembrado, Aguinaldo. Você estava falando do banco, da história. Sim, aí a questão do 15 anos, a música da época, Eu Sou Boy, que é do Magazine, se não me engano, tocava muito, eu internalizei a questão do boy. 15 anos, aí vamos lá. Começo no banco, com 17 anos, eu vim de escola pública, né? Passei pela aquela pressão toda de escola pública e vou fazer vestibular para ciências contábeis. Na verdade, eu fiz esse vestibular, vou ver como é que funciona. À época tinha cursinho para vestibular. Eu digo, vou ver como é que funciona e depois eu faço um cursinho vestibular. O que acontece? Passei. E interessante que quando eu cheguei já estava no banco, quando eu cheguei no Banco Nacional, em janeiro, assim, em fevereiro, dão parabéns. Eu digo, pô, parabéns? Eu entrei na agência, parabéns. Naquela época nem todo mundo fazia essa, né, nível superior. Aí chegou, eu disse, meu aniversário é agosto, tem alguma coisa errada. Ou seja, na época, as emissoras de rádio, Itapuã e tal, elas passavam o nome das pessoas que foi aprovada. É verdade. Tanto no jornal, como também as FMs já divulgavam. Meu pai Isso, meu pai escutou e já ligou pro banco. Aí quando chega, foi aquela festa. Então, assim, Jerônimo chega no... Aí tá do marcador aqui do livro. Tá. Jerônimo chega na UFBA. Meu amigo, no ginásio, eu não tive matemática. Poucos professores queriam ir em São Marcos para dar aula de matemática. Então, eu passei 7ª série, 8ª série sem matemática. Então, o que acontece? Quando eu cheguei na UFBA, matemática 1, matemática 2, para dar limites, derivadas, integral. Rapaz, o que eu vi aqui, equação de primeiro grau, era só uma continha ali daquele processo todo que o professor enchia o quadro. Pense, eu que não tinha base nenhuma. Eu comecei a copiar tudo que o professor falava. A tichinha eu copiava tudo. Então foi um período muito difícil, assim. Não é que seja difícil, eu não tive juventude e não me arrependo. Porque eu precisava acordar às 5 horas da manhã em São Marcos. Eu pegava 8 transportes coletivos por dia. Porque eu tinha que ir à aula de manhã, na Piedade, voltar para Pituba e da Pituba voltar para a noite. Então, aquela loucura. Conseguia conciliar porque era 6 horas de trabalho, não dava para conciliar. Mas era 8 transporte coletivo. Então, eu saía 5 da manhã e chegava meia-noite. E isso ia copiando. Graças, assim, a uma coisa assim que a gente não tem muito... Eu consegui pegar no ginásio os livros que tinham lá guardados em casa e comecei a estudar e dar reforço escolar. E com isso, sem precisar... Tinha esse dom e aí consegui... Eu passei, fui o último colocado, inclusive. Na época, eu fiquei até com vergonha, o pessoal perguntando, pô, quando você chega lá, o menino do Nobel e tal. Cara, qual foi a sua colocação? O que eu faço? Aí ficava... Mas depois, aí veio o esforço, né? Aquela questão toda. Claro, nunca é sozinho. Tem a família dando suporte. A gente não pode dizer que eu somente consegui. Eu me esforcei, mas tem todo o coletivo envolvido. Mas você veio de uma realidade onde a grande maioria das pessoas não teve acesso a isso. E até hoje, mesmo considerando todos os avanços, o nível superior no Brasil ainda é para uma fatia da população bem pequena, comparativamente. Aí o que acontece? Com certeza. É por isso que lá na frente pode estar falando a questão das políticas públicas afirmativas que são necessárias. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu consegui, então por que você não consegue? Uma coisa não justifica a outra. O Estado ele não pode ser da forma que era. Muitas pessoas ficaram no meio do caminho porque não tinha condição realmente. E eu tinha uma família que também ajudava. E aí, com isso, o professor Ubirajara, que está aqui no... Eu citei. Por que eu citei? Professor de introdução à filosofia. Serginho, como eu não tive matemática no ginásio, e eu fiz curso técnico de contabilidade, que existia na época no Teixeira de Freitas, eu não tinha base de matemática. Então, foi difícil para mim. Quem me aprovou mais na UFBA, eu acredito que foi a redação. A redação era bom.
Porque você gostava das ideias. Que tem aquela questão que fala aqui também do livro, que é um marcador, que meus pais me deu o dicionário de língua portuguesa, que realmente foi um diferente, mudou. Até a quinta série, eu não gostava de estudar. Com o dicionário, eu passei a ler os textos de português e passei a entender, por exemplo, dificuldade. Aí estava escrito adversidade. Aí eu no dicionário, diversidade, o que é diversidade? Ia no dicionário, a dificuldade. Então, você vai enriquecendo o vocabulário. Então, aquele marcador dos meus pais dar um dicionário foi importantíssimo para o hábito da leitura. E esse professor Birajara, ele entrou na sala assim, Serginho, marcou muito, que ele entrou assim, matemática não existe. Uhum. Digo, e você estudou matemática? Eu tive uma dificuldade no vestibular de matemática. Eu digo, como é que matemática não existe? Aí ele fala assim, vocês já encontraram na natureza um triângulo, um círculo, um quadrado, cavaram? Aí cavou essas coisas assim. Eu ficava assim pensando, mas na verdade, o que ele queria dizer ali? A questão do mundo real e o mundo da lógica. Matemática é abstração. Não é que não exista, mas é lógica. Tem até um paradoxo do arqueiro e da flecha. Não sei se eu explicar aqui, que é o que dá sentido à reta numérica. Que ele passou para a gente e foi interessante entender aquilo ali. Isso marcou para mim, esta filosofia. Que é o seguinte... E a partir daí você começou a se dedicar a isso também. Porque, exatamente, o que acontece com a filosofia? Eu tenho aqui uma flecha. Vou tentar explicar o que ele quis dizer. Se eu lançar essa flecha aqui, tem o alvo que é Bill. Bill está ali, que é o alvo. Porra, logo Billy. Aí o debate é o seguinte, vai acertar em Bill ou não? Aí você tem dois caras debatendo. No mundo real, ele vai se dar mal. E no mundo da lógica, aí ele traçou lá pra gente. Tem um ponto de partida, que é onde estou aqui, e tem um ponto de chegada. Então, para chegar até Bill, ele tem que passar pela metade do caminho. Aí você tem lá o ponto zero da reta, que é a metade do caminho. Coisa interessante, a questão de lógica, né? Metade do caminho. Ora, para chegar, também tem que passar pela metade da metade do caminho. Sacou? O que está surgindo aí, os intervalos da reta numérica, a progressão geométrica. Então, assim, claro que chega, mas na lógica dele, a flecha estaria passando pela metade da metade da metade de infinitos caminhos. Uhum. Então, isso me causou, assim, mexeu comigo. Um impacto muito grande. Mexeu comigo. Professor Birajara, lá da UFBA. E você segue em frente. Nessa vida minha de sempre inquietação, buscar alguma coisa, coloquei escritório de contabilidade, coloquei agência de turismo e foi seguindo na vida. Quando foi encerrando assim a carreira de bancário, aí vai já chegar já nos marcadores. Já falei do dicionário e do professor Birajara. Eu digo, vou fazer licenciatura em História, porque aqui nesse país, quando você se aposenta, você não consegue manter um padrão, às vezes, que você construiu. Sim. Por exemplo, quem trabalha em banco tem uma renda que lhe dá nesse país, condição. Quando você se aposenta, você cai muito. Eu digo, vou fazer algo que eu goste. E já tinha um contato com a filosofia e eu vou fazer História também. Eu fiz licenciatura em História na Unijorge. Lá teve um professor também muito bom, Giuseppe, que trouxe... Aí ele trouxe a literatura, Victor Hugo, Os Miseráveis e tal. Então você percebe que essas coisas vai te... os russos também, Quem Me Castigo, e tudo isso vai trazendo para você... Dostoiévski. Exatamente. Aí fui seguindo. É chato pra caralho esse livro. Por exemplo, aí que acontece... Eu gosto, né? Aí que acontece? Mas é chato pra caralho, mas vai lá. Aí que acontece? E aí eu faço o concurso na Prefeitura de Camaçari, onde hoje eu dou aula de professor de História. Quer dizer... E, na verdade, é uma coisa interessante, a filosofia me procura. Eu não tive tempo de fazer ainda a academia de filosofia. Então, bora fazer, eu tô pensando em fazer também. Vamos fazer, podem fazer, porque assim, eu gosto da filosofia, sou curioso, então hoje a internet traz muito material de filosofia e você vai ali fazendo um estudo em casa mesmo. Por incrível que pareça, para você ver que as coisas... Eu, em 2015, entrei na Prefeitura de Camaçari, em Tomás Camilo, que aí, como eu falei, já vai um abraço para a turma de Tomás Camilo lá, professores e alunos. O que é que acontece? Filosofia. As pessoas pensam que eu sou formado em filosofia, porque quando fecha a grade, aí já tem um professor de História lá, não, você vai ensinar filosofia. Como é ensinar filosofia na escola pública hoje no Brasil? Olhe... Num bairro periférico de uma cidade
socialmente tão marcada quanto Camaçari? Boa pergunta. Foi bom você fazer essa pergunta, Serginho. Porque depois vai chegar nos temas polêmicos. Mas essa pergunta foi boa. Porque, assim, eu não posso chegar no Fundamental 2, que é o que eu ensino, ou no EJA também, eu ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos, e trazer... Interações daqui a pouco, estão rolando aí, daqui a pouco vão chegar. Vamos comentar, continue. Então, vamos lá. O que acontece? Chegar no Fundamental 2 e chegar falando de ceticismo, empirismo, essas coisas, assim, muito técnica, como o Bill falou, aquela linguagem acadêmica. Sim. No Fundamental 2. O que é que eu faço? Eu trago Diógenes. Não sei se vocês conhecem a história de Diógenes. Fundador da escola cínica, né? O Diógenes tem uma história assim, muito interessante. Tem 3 histórias que eu trago para os meninos e eles gostam. Inclusive o personagem Chaves, que mora dentro de um barril, não sei se vocês sabem disso, é inspirado em Diógenes. Diógenes morava dentro de um barril. E aí, cara, você sabia disso? Você que é fã de Chaves? O Eja aí presente aí. É. Quando eu comecei a dar aula, a gente conhecia como ejaculação precoce. Não sei se ainda... não sei se Você gosta da resenha. A Ana, Edith, o pessoal que está interagindo aí, eu, na hora que eu estava conversando, terminando falando, mas meu irmão Aguinaldo, professora Ana Edith, sensacional. Pensa em uma pessoa que, ela na comunidade lá do EJA, então assim, ela tem uma interação muito boa, excelente profissional. E é minha parceira lá, minha colega lá e amiga também lá no EJA. Então o que acontece? Diógenes, vamos lá. A questão de ele morar no barril é porque o filosofia trabalha com ilustração. É o desapego a bens materiais. Ele queria mostrar que ele conseguia viver dentro de um barril e não precisava de uma mansão, de uma casa, que ele conseguiria morar dentro de um barril. Eu vou aprofundar muito, mas a ideia principal é o desapego a bens materiais. Eu levo para as crianças e trago Chaves. Digo, vocês sabiam que Chaves Diógenes da filosofia? Vou mediando com ele. Fazendo essa... Se eu vou falar da questão... Tem uma história de Diógenes que ele encontra o maior imperador da época, que é Alexandre o Grande. Tem esse lance. Está na praia. É interessante isso. Está na praia. E Diógenes não tinha pego a questões de títulos. Aí ele pouco importava se fosse Neymar, se fosse o presidente Lula, quem fosse, para ele tanto faz. Ele está na praia tomando um sol, chega o Alexandre o Grande e fala, Diógenes, eu estou resumindo aqui, viu, pessoal? Porque é claro que tem mais coisas. Diógenes, o que você precisa? Peça o que você quiser. Eu sou seu fã, eu vou te dar. Vou te dar. E, sou Alexandre o Grande. Só que ele estava tomando banho de sol. Quando o Alexandre estava em pé, projetou a sombra em cima dele. Aí ele disse... Por favor, devolva-me meu sol. Sai da frente do sol. Sai da frente do sol. Foi isso que ele pediu. Claro que... O que ele quis mostrar aí? Ele quis mostrar apenas que a questão de... Aí eu falo para as crianças, você vai chegar aqui na escola, não vai tratar bem só o diretor. Você tem um porteiro ali, você tem a menina da Copa. Aliás, minha mãe foi merendeira. Eu ia para a escola lá, final de semana, ajudar ela, porque era na Mansão do Caminho, de Divaldo Franco. Escola Jesus Cristo. Então, às vezes no sábado não tinha lá. Por quê? Era na época que... Minha casa também tinha piso vermelho. E na época passava cera. Passava cera e óleo de peroba nas cadeiras. E tinha que tirar os riscos da parede. Para segunda-feira, a sala tá bonita. Tá toda limpinha. O que é que acontece? Aí eu falo para eles a questão do Diógenes. E a outra história de Diógenes é a da lanterna. Que ele é provocativo. Ele anda com a lanterna dia e noite com a lanterna acesa. Para que você está com a lanterna acesa de dia? Não tem efeito nenhum. Mas era para provocar as pessoas. Alguém perguntava, Diógenes, você é louco, maluco com a lanterna? Aí ele vinha com a refutação. Eu estou à procura de um homem honesto. Ele quis dizer o seguinte, eu estou procurando um homem... Não existe um homem honesto, 100% honesto. Então eu trago Diógenes e outros filósofos com histórias mais fáceis das crianças interagir ali. Você perguntou, no Fundamental 2, escola pública, você tem que trazer algo leve. Se você trazer algo do dia a dia deles, se não for assim, não vão gostar de filosofia. Consegue fazer a relação, não vai gostar de filosofia. E essa questão de querer tirar, diminuiu bastante agora a grade da história e da filosofia e tal. Jerônimo, essas perguntas são boas. Tá falando. Bill, essa pergunta é uma coisa assim que eu fico triste, na verdade, porque assim, por exemplo, eu, como consegui subir alguns degraus,
e coloquei meus filhos em escola particular. Não vou citar o nome aqui por questão de ética. Porra, mas falei porra aqui, né? Pode falar porra, falar, né? Porra. Pode falar, não fale porra, não. Meus filhos não tiveram filosofia. Aí é um elogio para Camaçari. Camaçari, no Fundamental 3, tem filosofia. Mas na escola que ela estuda particular, não tem filosofia no Fundamental 2. Eu acho a área de humanas, filosofia, história, sociologia, o que for de humanas, eu acho importantíssimo para a formação. Eu fiquei triste que a BNCC, agora atual, não tem filosofia. Tem até ensino religioso, mas não tem filosofia. Você é comunista, Jerônimo? Rapaz, aqui você é comunista, você é machista, você é homofóbico, você pode ser um monte de coisa aqui. Aproveita, por favor, essa interação aí, Cabas, a última de Virgílio. Entendeu? Vamos tentar valorizar todas as interações como a gente sempre faz. Virgílio Sena diz o seguinte: em tempos de sofismo contemporâneo, a filosofia ficou ainda mais importante. No entanto, a reforma do ensino médio retirou a obrigatoriedade da filosofia e sociologia, contribuindo com a desinformação. Esse tema é muito atual. Isso. E Virgílio é um cara, tem doutorado, um cara de história, muito bom, Virgílio. Te agradece. Ele acrescentou muito bem aí essa Vamos lá, pra gente tentar dar um... Eu soube também que teve um dedinho de um grande pensador brasileiro, que é Alexandre Frota. Né? Que diz que esse projeto imagine, velho. E tem aquela coisa de dizer que os historiadores só têm uma visão, que era contra os militares e tal. O Bill e Serginho, eu acho que a área de humanas tem que vir da creche do lado. Isso é um pensamento comunista, Jerônimo. Rapaz, tem que ter em todas as esferas da sociedade, na família, a mesma língua. Tem que ter humanas, bicho. Eu não estou dizendo que não tem valor a economia, mas tem então, quase 50% da população que não concorda com você, não. Eu sei, mas aí eu tenho o direito de pensar diferente, né? Você está muito comunista, bicho. É aquela história, errar é humanas. Boa. Vamos lá. Exatamente. Eu queria começar a gente falar um pouco mais diretamente desses temas polêmicos, né? Polêmicos. Porque você está falando, por exemplo, remontando sua história e dando alguns exemplos, falando de Diógenes e tal, mas são temas, curiosamente, muito atuais, né? Isso, tem dividido a população, gerado aí tantas situações. Realmente. Isso é conversa de comunista. O que interessa mesmo é fazer curso técnico. Vocês têm que formar curso técnico, acabou e não tem que... Você tem algum... Assim, eu li parcialmente, estou ainda no processo da leitura. Tem temas aí que não ficou no livro, eu coloco no meu Insta. Sim. Mas... Cadê o Insta dele, Cabas? Bote aí, Gero.Oni, meu apelido de infância, né? Bem capitalista, inclusive. O ano de nascimento, e algumas pessoas brincaram que 169, né? Na sacanagem, né? O Oni é em inglês, fazendo sacanagem. Exatamente, 169. Mas assim, você toca em temas assim interessantes, que apesar dessa sua postura claramente comunista... Sim. Você toca em temas que muitas vezes não são tão democratas, assim, não são tão de esquerda, assim. Você fala, por exemplo, uma das frases que você fala que eu acho que eu trouxe... Eu sei qual que você quer falar. Peraí, rapidinho. Eu quero mostrar pra rapaziada aqui. Esse é meu, gente. Eu trouxe esse daqui por 2 razões. Primeiro, porque tá autografado aqui. E segundo, porque eu fiz algumas anotações que eu queria perguntar a ele. Por exemplo, você fala assim, por exemplo, que de perto, eu tô até lendo aqui, achei a página. De perto, ninguém é 100% de esquerda. O que você quer dizer com isso? Pronto. Essa frase... Tem aquela frase, né? De perto, ninguém é normal, né? Eu acho que é Caetano Veloso que fala, não me lembro quem que fala. De perto, ninguém é normal. Inspirada nela. Porque assim, Serginho, o que é que acontece? Eu não gosto muito de idealismo. A questão, o excesso, o purismo excessivo. Então, assim, eu sou progressista, eu voto sempre na esquerda. Não tem como, né? Lei Maria da Penha, cotas raciais. Não tem como você fugir dos benefícios que a esquerda trouxe para esse país. Principalmente um país que tem desigualdade social extrema. Mas eu não gosto muito daquela coisa excessiva de... Vamos lá. Eu tenho contato com pessoas que são de esquerdas. Quando eu trabalho com a vida como ela é. E me surpreende, eu sou muito observador, e me surpreende, isso aí é uma questão que eu estou falando da vida como ela é. Então, eu via muitas pessoas exaltando uma coisa assim, muito paixão, porque eu sou isso, sou aquilo. Aquela questão de dizer que sou bom, né? E tem muito isso, assim, algumas pessoas de esquerda, dizer que eu sou bom, eu sou o cara. E eu gosto de pontuar. Então, assim, volto a dizer, sempre meu voto... Quando eu falo sempre, porque, assim, eu entendo que as questões sociais,
elas estão mais alinhadas com o pensamento de esquerda. É uma questão de pensamento Sim. meu. Mas encontrar pessoas militantes de esquerda com atitudes bolsonaristas, com atitude totalitarista, né? Totalitaristas. Pegou um pouquinho com atitudes machistas, assim, muito forte, me chama a atenção. E racistas, né? Existe. Racistas. Existe uma crítica muito Existe. grande com o governo Lula. Não sei se eu expliquei sobre a as você. questões raciais, né? Aí ele tá fazendo essa reparação, mas de 2014 para lá, a gente não via no governo de Dilma. A gente Hoje não tá via... mais sinalizado, né? É porque, assim, exatamente. eu acho... é uma questão minha. Eu sou muito cético em relação ao ser humano. Não é que não acho que tem pessoas boas. Eu acho que tem. Mas não tem pessoas perfeitas. Por isso que eu falo... perfeito por alguns segundos. Então, assim, bicho, eu acho muito mais fácil você encontrar pessoas 100% de direita do que 100% de esquerda. Mas a minha visão, meio Thomas Hobbes, meio Maquiavel, é uma visão minha particular. Então, assim, o que acontece? Explicando o que você falou do 100% de esquerda, eu não consigo ver uma pessoa 100% de esquerda baseada nos dogmas, nas coisas que eles plantam, entendeu? Não sei se expliquei bem para você. Por isso que você teve vontade de botar o título do livro É Proibido Ponderar? Sim, e poderia ser... Eu trabalho com ambivalências, contradições humanas. Serginho, entenda bem, quando eu falo isso, entenda, meu objetivo eu também estou incluso nisso aí. Porque por muitas vezes eu sou machista, por muitas vezes eu sou tirano, mas eu tenho que fazer reflexão, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu tentar no livro também, quando que eu falo, não me venha com muito amor, muita coisa assim, que eu sou o cara, idealismo, essa coisa que o idealismo, o purismo demais, levou ao nazismo. Você sabe que a ideia de uma raça ariana, pura, aquela coisa excessiva, deu no que deu, né? Então, assim, menos, não é tudo isso não. Então, o que acontece? A gente tem muito... É proibido ponderar no Brasil hoje? Sim. É proibido ponderar. Você acha que, por exemplo, Djamila... porque Djamila tem toda a história dela, né? Enfim, mas ela foi uma pessoa que teve acesso à educação formal num nível que dificilmente a maior parte da militância vai conseguir chegar, né? Então, ela teve acesso a um mundo... entre aspas, branco, e ela é muitas vezes criticada por isso. Serginho... Esse ponderar de Djamila, esse ponderar seu, assim, você no dia a dia, você recebe muita crítica em relação a isso? Eu trabalho muito com Aristóteles, que a virtude está no meio. Não é você ficar no meio parado, é você ir lá no extremo esquerdo, no extremo direito, onde for, ir lá, e a partir de você ouvir o contexto, as partes, tomar a decisão. Mas não pode fazer isso no Brasil hoje. A polarização... Mas tem gente que acha, por exemplo, que a gente é bolsonarista aqui, Biacast. Você acha que a gente é tão bolsonarista? Eu acho que, na verdade, a polarização sempre existiu. Eu penso assim. A questão da internet é que potencializou. Mas a questão que eu estou te falando da virtude estar no meio e a questão de Djamila Ribeiro é o seguinte. Eu, por exemplo, quando fiz história, a grade era só livros de esquerda. Mas é uma questão minha. Eu acho que a arte da guerra fala, conhece teu inimigo. Então, assim, eu acho que deve ler Adam Smith e o Capital de Marx. Você tem que ver as duas coisas. Eu penso assim. Então, assim, ela foi cancelada e criticada porque ela leu Simone de Beauvoir. Beauvoir. Que é o feminismo... branco, né, de classe média. Então, muitas pessoas... porque hoje já tem uma parte do movimento feminista que defende que as pautas não são necessariamente coincidentes, né? E aí se justifica a partir dessa perspectiva um feminismo negro. Sim. Né? Que eu acho que cabe, tem espaço. Porque, assim, realmente tinham demandas que não eram atendidas. Então, Serginho, essa questão... Mas você acha que, por exemplo, independente de você ser um militante de esquerda, você tem que ler Simone de Beauvoir ou Aristóteles? Eu acho que sim. Ou até o Adam Smith. Eu tava com vontade de... Eu não tava com medo de chamar esse nome, tipo Voldemort, Adam Smith. Eu gosto de ler tudo. Aquele que não pronunciou o nome. Eu tenho que saber como meu inimigo pensa e trabalha. Então, eu acho que tem que ler. A pessoa tem que ler e ter essa informação. É por isso que você tem a arte da guerra. Você tem que conhecer seu Então inimigo. você gosta de Jordan Peterson, por exemplo, também? Como eu falei a você, ter a leitura, ter o conhecimento, não vai mudar. Se você gosta... exatamente, entendi. Vai mudar nada. Aí o que acontece, Serginho? Mas você pode, por exemplo, concordar. Você concorda com o Luiz Felipe Pondé? Você não acha que o Luiz Felipe Pondé... Pondé tem algumas coisas da parte de filosofia que eu gosto dele.
Por exemplo, aí eu vou para a questão, quando ele fala assim, as mulheres, isso é de forma geral, não aguenta a sensibilidade masculina até a terceira página. Mas aí, o que é que acontece? De forma geral, tendo um livro também, eu coloquei, mulher quando está... ela desabafa, mulher desabafa. Quando o homem vai desabafar, não é desabafo. Tá se lamentando. Então, assim, mas tudo é um imaginário envolvido nisso. Serginho, assim, tem dentro desse livro aqui, são caminhos para o debate. Caminho para o debate. Ou para o cancelamento. Para o cancelamento também. Aí o que acontece? Aí vai estar falando sobre racismo, que eu quero pontuar um pouquinho sobre racismo. Pronto. Sobre feminicídio, violência contra a mulher, que é os motivos que a gente, às vezes, são cancelados por causa de opiniões. Linguagem neutra, mas são muitos assuntos. Meritocracia, tá tudo aqui dentro. Só que um programa só não dá para falar sobre tudo. Sim, claro. Então, assim... Eu tô te provocando mesmo porque tem algumas coisas que são bastante polêmicas, né? Dentro desse livro tem uma frase que eu acho importante. Aí eu vou chegar... Vamos lá. As partes que eu acho importante de esclarecer. As pessoas... racismo reverso. Há uma dúvida, assim, e depende muito da visão de cada um. O que é que acontece? Existe racismo do reverso? Aí eu vou explicar o porquê. Preconceito, discriminação e racismo, no meu entender, nas leituras que eu fiz, aí Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Hélio Santos, tantos outros, Cida Bento, e tantos outros aí, né? Lélia Gonzalez, tantos outros assim. Eu entendo da seguinte forma, Serginho. Racismo, preconceito, discriminação não são sinônimos. São relacionais, mas não são sinônimos. Então, o preconceito, ele está no seu pensamento. Eu posso ter preconceito por várias coisas. Em relação a várias coisas. Mas está no meu pensamento. Eu tenho preconceito com aquela pessoa. Beleza. Quando você passa para a ação de prejudicar alguém, aí você já está na discriminação, certo? O racismo, ele é a parte, ele não é colocado quando um branco, ele é vítima, um negro chega para o branco e diz, você é palmito, Parmalat, branco azedo, você, branca encardida. Branca encardida tem também? Isso, tem. Tem até um lance... Aí está na parte da ofensa. Aí é ofensa. Por que não é racismo? Serginho, escravidão, qualquer um que for no site do Planalto vai estar lá o artigo, né? Quando a Princesa Isabel acaba com a escravidão. Então, ela existiu por 300 anos. Então, o racismo é um sistema de opressão. O que acontece? Aí eu vou chegar à parte que eu gosto de falar da questão do racismo. E observe bem. Preconceito está no pensamento, discriminação na sua ação, e o racismo é um sistema de opressão, que foi 300 anos e continua até hoje. Vamos lá. Vou dar algum exemplo assim. Por exemplo, quando passa, que acaba com a escravidão, na lei, né? Porque a escravidão ainda continua, várias coisas continuam. O que acontece? O Estado brasileiro, ele tem aquela política do branqueamento, tem aquelas teorias do darwinismo social, né? Tem a eugenia, todas essas coisas que estão acontecendo na época. E o branqueamento da população. Rapaz, observe bem. Estado máximo para os imigrantes virem para aqui. Eu digo assim, tem outras pessoas também que falam, já tinha leitura sobre isso, seriam as políticas afirmativas, as primeiras cotas, né, para os imigrantes, porque eles têm todos os benefícios. Alemães, italianos, japoneses. Todos os benefícios. Quer dizer, você tem um estado máximo, né, para os imigrantes, e você tem um estado que não existe mínimo para as pessoas que foram escravizadas. Então, elas são colocadas de lado. Isso é um absurdo. Você tem um contingente de pessoas aqui, que não são poucas, que existia na época, e você simplesmente... Aí está mostrando o racismo. Uma população que é a supremacia, né, branca, e você sabe que a questão da raça é uma invenção colonial, né? A questão científica, não existe raça, mas você sabe que eles usaram o conceito social para escravizar as pessoas. Aí você tem aqui um estado máximo, dando todos os benefícios para os imigrantes. Dando cotas. Isso, cotas, vamos dizer assim, cotas. E agora eu lhe digo, os bisnetos, tataranetos desse pessoal são contra a reparação, as cotas raciais.
É isso que precisa ser dito. Vocês estiveram lá e aquela população ela ficou à margem. Então, assim, é importante dizer isso. É importante dizer o seguinte, as pessoas falam assim, Serginho, porque... Isso me irrita, né? Porque... Me irrita, assim, porque incomoda. Porque dia da consciência negra, não dia da consciência humana? Aí eu sempre digo assim, na hora de escravizar, né? Houve consciência humana? Na hora de escravizar as pessoas lá no passado? Não teve consciência humana. Por que agora as pessoas acham que tem que ter um dia da consciência? Sacou a ideia? Quer dizer... Você coloca isso aqui, inclusive. Coloco. Rapaz, veja bem. 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, quando era para escravizar, você vem com a história que existe raças. Que tem a raça branca que é superior à raça negra. Você vem com essa história. E agora, na hora de reparar, você sempre vem com esse papo de... Consciência humana. Consciência humana, uma raça só, Homo sapiens, todo mundo é uma raça só. Sacou que não encaixa essa questão? Tem que ser dito isso, que a consciência negra é importante para a reparação mesmo, porque foi uma população que ficou marginalizada por... 300 anos. Eu digo sempre assim, a questão do racismo reverso. Serginho, a questão do racismo teria que... Aí a Djamila Ribeiro fala, aí teria que ser oposto. Se houvesse uma inversão e a população negra escravizasse por 300 anos ou por um ano, por qualquer aí período, tudo bem. Você poderia falar em racismo reverso. Entendeu? É uma questão só que está explicada. A questão, por isso que não se aceita quando chama de Parmalat, vai para a questão da ofensa, da injúria. Inclusive, tem jurisprudência, Serginho, de uma pessoa no sul do país que ela pegou um áudio da empregada doméstica. Quer dizer, vai processar. O que vai dar, não sei. Mas assim, a empregada doméstica chamou ela de banquicardia. Mandou o áudio errado. Era para mandar para alguém dela e foi para branca encardida, no caso. Branca encardida. Aí ela se achou por direito de processar por ofensa, mas não por racismo. Entendeu, Serginho? Entendi. Isso precisa ser dito, entendeu? A questão que a gente fala do racismo reverso. Agora, você fala também, por exemplo, que as cotas foram feitas para reparar e não para separar. Tem uma frase aqui também. Porque é a questão, Serginho, que a gente vai para Malcolm X, né? E Martin Luther King, né? A gente fala assim, eu não gosto quando fica muito radical, quando forma gueto, entendeu? Então, assim, tem momentos que fica parecendo que existe gueto. Eu até entendo, né, o porquê disso. Então, assim, muitas pessoas... ficam com essa ideia de que está tendo uma divisão, tá separado, mas tem que ser colocado que é para reparar mesmo. Por que reparar? Eu expliquei há pouco. Okay. Todo o processo histórico. Serginho... Você toca em alguns temas bem polêmicos, por exemplo, essa questão, essa relação do gênero. Serginho, a questão das políticas afirmativas. Você coloca aqui, lei de cotas foi feita para reparar, não para separar. Isso. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala, assim, que acho que tem a ver com o que você acabou de falar. Num país onde todos estão certos, nada vai dar certo, né? Também, né? Porque aquela questão... Ninguém escuta ninguém, né? Todo mundo tá certo, né? Fica difícil você sentar na mesa e ponderar, né? Todo mundo tá certo, ninguém ouve ninguém. Ponderar é proibido, né? É proibido ponderar. Você é chamado de machista porque você pondera? Eu sou chamado de machista, vou te dar um exemplo que eu sou chamado de machista. Vamos lá. A gente falou aí há pouco sobre uma questão que eu achava importante falar das primeiras cotas afirmativas para os imigrantes, para explicar isso. Por que sou chamado de machista? Às vezes, por exemplo, violência contra a mulher, feminicídio. Ano passado, 47% de aumento na Bahia de feminicídio. Ô, Serginho, eu trabalho com a vida como... Eu tenho uma filha, 19 anos. Eu trabalho com prevenção. Para mim, prevenção não é culpabilização, certo? É o seguinte, se tem um ato ali, é evidente que eu não quero nem saber se a menina estava no lugar errado. O cara fez, não dá direito. Eu me lembro que quando Só para deixar bem claro isso. Bem claro. Você não está você não está dizendo que... Não, sabe por quê? Uma vez eu estava... É uma analogia, né? Eu subi ali na antiga Guatemi para pegar o buzu e deixei a carteira aqui de bobeira. O cara abafou a carteira e aí eu ouvi muita coisa. Você é otário, você é vacilão. Não justifica. Como cara. A gente ouve muitas vezes as pessoas culpabilizando as mulheres. Não justifica. Não justifica o cara me roubar. Agora, na minha educação da minha filha, eu vou trabalhar com prevenção. Aí você fala, quando eu falo de prevenção,
Às vezes eu tento explicar, né, é proibido ponderar. Ah, você é machista. Por exemplo, ela vai sair com uma saia justa. Eu sempre falo a questão, uma coisa, o que é justo e o que não é justo. Eu trabalho a vida como ela é. Então, assim, se ela vai pagar o preço daquela roupa ali, ela tem que saber que vai pagar. Porque, assim, as pessoas contam uma coisa e na história é outra. E vamos chegar lá por parte. Vamos para a questão da prevenção. Desenvolva isso aí, que é importante, porque senão da prevenção. Você vai cancelar não só você, mas o Baiacast da prevenção. também. Eu tenho medo mesmo, eu digo assim, Júlia, compartilhe o Uber. Eu também tenho preocupação com o Eduardo, que é meu filho, mas eu tenho um medo maior. Mas é porque a vida me mostra isso, que elas são mais vulneráveis. O mundo aí, nem todo mundo tem freio moral. É um bocado de louco aí, que é capaz de tudo. Então eu digo, evite ruas desertas, certo? Eu falo, evite tais lugares assim. Porque... Você diz evite tal roupa porque você vai para tal lugar? Isso eu não cheguei a falar, roupa eu não cheguei a falar, não. Roupa já é outro detalhe que eu vou explicar a questão da roupa. Eu falo mais evitar lugares que tem concentração. Tem um baba ali, um bocado de homem, ou... A roupa seria o seguinte, nem precisa falar que a mulher não pode sair da praia de biquíni e até lá o condomínio fechado que eu moro, porque tem todo o assédio, né? Então, assim, o que eu falo da prevenção é justamente o que eu estou te falando, porque aí fora tem esse índice que eu te falei, de 47%. Mas quando eu falo isso, as pessoas falam que eu sou machista. Eu não acho isso. E volto a dizer, por exemplo, por que eu posso chegar para minha filha e dizer assim, olha, não deixa o celular de bobeira, não deixa a bolsa aberta, ou então, assim, exemplo do... Não use esse relógio que você vai num lugar de multidão. Um relógio, eu não estou comprando com objeto, eu digo o seguinte, Serginho, um relógio de ouro que você tenha, eu posso dizer assim, não vá andar em tal lugar, em rua deserta, em tal horário, expor aquilo ali, porque você pode ser assaltado. Eu só estou fazendo a prevenção. Porque quando eu falo isso, não machuca, não magoa, quando eu falo para ter cuidado com a bolsa, para ter cuidado com o celular. Com o relógio. Não magoa. Agora, quando eu falo, olha, cuidado, eu nunca falei em relação à roupa, porque a roupa é outra parte que eu vou falar. Mas em horários de chegada, quando eu falo isso, por que eu sou machista em falar isso? Serginho, eu falo o seguinte, teve até um grupo de WhatsApp que aconteceu um lance assim, aí as pessoas, naquele momento ali, como eu falei, não me importa, eu não vou perguntar que roupa ela estava, onde ela estava, porque o cara cometeu ele que tem que se dar mal. Mas na educação da minha filha eu vou trabalhar com prevenção. Deu para entender essa questão de prevenção, é diferente de você culpar a pessoa? Não, pra mim tá tranquilo. Eu tô falando, tranquilo. Eu tô pedindo que você seja claro aí pra poder... Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, por exemplo. De que a gente tá falando? E tem outro detalhe em relação à questão da roupa que você falou, da descrição. O que eu falo é da vida como ela é. Eu vou explicar o porquê que às vezes, eu digo, você quer pagar esse preço. A menina, antes de você falar, Bill, a Sheila Mello, 2020 Sheila Mello, ela colocou uma frase que bombou na internet na época... seja inconsequente e pague por isso. Tem todo o contexto da frase, né? Esse recorte. Certo. Tem todo o contexto. Sim, seja inconsequente, você vai lá, você faz isso e pague por isso. Agora, pagar o quê? Que preço? Eu entendo que ela colocou o contexto dela, mas eu com minha filha não vou falar isso. Porque esse pague por isso pode ser muito caro. Entendeu, Serginho? Mas fale, Bill, você ia perguntar. Então, vamos lá. Do seu ponto de vista... nós temos grupos nós temos grupos que são bem, como é que se diz, perseguidos. Quer ler, Serginho? E depois eu vou falar. Laiane Lemos diz o seguinte: a mulher tem liberdade para fazer e vestir o que quiser, mas a prevenção é importante demais, pois infelizmente na vida real as mulheres estão mais vulneráveis. Sim, tem um interessante a Laiane colocar aí. Obrigado, Laiane. E eu vou colocar, do gancho dela, eu vou colocar uma outra coisa que tem a ver com a questão da roupa que você falou. Fale, Bill. Sim, vamos lá. A gente sabe que existem grupos, certo, que por coincidência ou, sei lá, ou tristeza, são maioria, certo? Você acredita que tem mais negros, existem mais negros no Brasil do que brancos. A quantidade de mulheres também é bastante grande. Agora, as representações das mulheres e dos negros não são exatamente. Equitativas, né, no poder. É uma luta. Você acredita que não existe racismo reverso, mas você acha que existe racismo dentro dessas
desses grupos, tanto de mulher, machismo, mulher com mulher, racismo. Eu tenho uma frase sobre isso que eu acho que é pior do que a luta de classes, é a luta entre dentro do próprio movimento. Existe realmente. Eu acho pior do que a luta de classes, que é a periferia com. Sim. Eu acho quando o pobre é contra o pobre, o escravo é contra o escravo. Em si, a questão de gênero, por exemplo, a mulher contra a mulher. A mulher contra a mulher, eu acho existe isso aí. E é preocupante. Eu acho que a mulher... Curioso demais isso, né? Eu acho que a mulher, inclusive, principalmente na questão da mulher, por exemplo, é muito estimulada a competição feminina, a rivalidade feminina. Isso vem da mitologia. A mitologia, que é um outro... Porque tem muitos assuntos polêmicos. Vem da mitologia. Você vê que Zeus pegava todo mundo. Zeus pegava todo mundo. E a esposa, ela só se vingava das amantes. Né? Tem várias, então, assim, ela não se vingava de Zeus, ela só se vingava das amantes. O castigo era para... As amantes. Assunto. Isso é um imaginário que vem construído. A mitologia vem... Vou pegar isso aí para puxar e entrar no gancho que a Laine falou. Vamos para a mitologia. Amigo, a competição feminina, a rivalidade feminina, ciúmes, invejas... E todo o patriarcado criou, vem da mitologia e está nas novelas hoje. Por isso que é difícil mudar a vida como ela é. Vamos lá. Medusa. Todo mundo conhece Medusa como a mulher de... Com a cabeça de serpente. O monstro. Sim. O monstro. Mas a história dela não é toda contada. Medusa, ela era virgem e não era esse monstro todo que o pessoal passa. Era até bonita. Bonita, muito bonita. E causava... Aí a simbologia criava ciúmes na deusa da sabedoria de Atena. Tinha ciúme delas. Atena tinha Porque ela era ovacionada. Aquela puta, chegava assim, né? Roubava a cena. Medusa, aquela puta. Roubava a cena. O que é que acontece? Poseidon ficou afim de Medusa. Mas Medusa não quis. Tipo o Geni. Tinha seus caprichos. Geni e Zé Penin tinha seus caprichos. Não que Medusa não era o caso, o papel de Geni. Era a virgem. Mas não estava afim de Poseidon. Não queria. O que é que ele faz? Pega pulso. Violenta ela no templo de Atena. Ela pega no fraga. A Atena chega e pega no fraga. O que é que a Atena faz? Ela, ao invés... Ela diz assim, a frase é mais ou menos assim. Castiga Medusa e fala que o que Poseidon fez é da natureza masculina. Ele fez isso porque ela seduziu. Mas ela já tinha uma intriga lá. E aí, já não gostava de Medusa. Então, isso é alimentado, essa competição. O que é que ela faz? É cruel. Ela faz o seguinte: esse castigo, que a gente não presta atenção, que é a questão, além do cabelo de cobra, é quando ela olha para alguém, essa pessoa vira pedra. Né? Então, o que é que acontece? Pense aí. Então, ela não vai ter mais ninguém. Porque se ela se apaixonar por um cara, ela olha para o cara vira pedra. A mesma coisa a mulher. Então, assim, ela vai sofrer a vida toda. Ela recebe um castigo que está na origem, né, da simbologia toda que a gente fala, do patriarcado, de botar... Quer dizer, a própria mulher foi contra e ainda falou assim... Aí isso vai sendo alimentado. A mulher fatal... Você acha que a mídia alimenta isso hoje, a novela? Vou falar isso. A mulher fatal, que também está no cinema. A Dalila, que seduz Sansão. Você tem... Adão e Eva, que é a mulher que... Sim, que tirou o homem do paraíso, tem tirou a humanidade do paraíso. Isso, tem a mitologia de Pandora, a caixa de Pandora, que eu estou resumindo porque... Não, tá ótimo, tá tranquilo. A caixa de Pandora, ela é culpada de todos os males do mundo. Quando ela não era para abrir a caixa, ela era curiosa, ela abre, sempre a mulher abre e sai todos os males. Era tudo um paraíso, aí sai a fome, as guerras. A extrema-direita também. Isso, a culpa... Está na mulher. Aí o que acontece? Você passa pela parte medieval, que tem muitas mulheres na Inquisição. A igreja coloca a mulher como a pessoa que desgoverna, né? Que tenta. Então, se eles têm medo, então toda aquela perseguição das bruxas. Eu fui em Recife. Eu não sei se tem como colocar aqui. Eu fui em Recife, eu vi um cinto de castidade. É ridículo. É um negócio assim que existiu realmente. O cara vai para a guerra e coloca um cinto de castidade na pessoa. Tem um museu, acho que é Ricardo Bernan, que tem lá. Ele é de armas brancas, medieval, mas tem também o cinto de castidade. Eu estou trazendo a questão pública da cruz que a mulher carrega. Aí o que acontece? Esse detalhe que eu estou falando tudo assim, para você mostrar como é a trajetória da mulher
na linha do tempo aí. Recentemente, trazendo aqui para a parte contemporânea, eu fiquei sabendo que em 2016, se eu não me engano, o Senado não tinha banheiro feminino. Precisou as mulheres lutarem lá para que... Elas tinham que atravessar lá um pavilhão para ir para um banheiro, porque no Senado Federal não tinha banheiro feminino. Então, assim, você vê que o patriarcado todo coloca um peso em cima da mulher, a questão pública. Mas o que a gente está discutindo, que é um raciocínio em decorrência disso, é por que a gente tem tanta dificuldade de unidade nessas fatias da sociedade que são alijadas do processo. E o interessante, rapidinho... Mas aí, estou falando você, a questão da mitologia, vai, no caso das pesquisas das mulheres, vai alimentando essa rivalidade, que eu vou chegar da questão... Temos uma mulher, inclusive, presente aqui. Uma jornalista e tal. Se ela quiser já também fazer qualquer observação, chegando está convidada. Aí eu vou para a questão da novela. As novelas, eu estava passando, eu estava passando, não sei que novela foi. Você assiste novela? Não é o meu gosto, mas assim... Já gostei de novela, hoje eu não gosto mais, mas assim, eu presto atenção no que está acontecendo. Às vezes eu passo fofoca ali, do que novela. Às vezes eu passo ali... do que a novela. Eu passo ali e vejo o diálogo. Sabe o que foi o diálogo que eu escutei? Foi o seguinte, esse é o clichê é esse. Falou assim, o cara tá lá, o casal, e descobre que o filho é do cara. A mulher traiu, deu corno no cara. Então, sempre é o papel da mulher, ou na novela, ou ela... dá em cima do grande empresário, que é da sedução, para vencer na vida. Ela sempre está chamando a outra de vaca, de vadia. Os diálogos, eu vejo na novela, a sua vadia, golpe da barriga. Então, isso vai para o imaginário das pessoas. A questão do... Conseguiu? Aí, coloca aí, é bom colocar para ver. É uma coisa interessante... Alimenta essa rivalidade. Aí fica chamando de vadia. Fale aí, Bill. Se você conseguir colocar Instituto Ricardo Bernan. Apareceu a imagem de cinto de castidade. É um absurdo isso. O cara trancava aí e ia pra guerra. Eu acho que dava para uma pessoa tomar conta da família. Infecção urinária, muitas aí nessa época. Sim, aí. Sim. Então é uma cruz muito grande a questão. Aí você vai para o que você falou de não se unir. Elas são estimuladas a competir uma com a outra. A rivalidade, a novela passa direto, é o clichê. Então, isso vai alimentando o imaginário popular. Então, no dia a dia, vai se reproduzindo. Eu acredito, inclusive, que é um formato que dá dinheiro e por isso que não se muda. Eu acredito que seja isso. A impressão que eu tenho, não sei se vocês concordam com isso, é o seguinte, que todo grupo, como é que se diz, que acaba sendo discriminado. E eu tenho minoritário, vamos falar minoritário por falta de... Não, mesmo que não seja numericamente, você pode se referir a um grupo minoritário. Acho que é 5 milhões a mais de mulheres do que de homens aqui no Brasil. E a maioria negros. A impressão que se tem é que sempre se coloca para as pessoas que são contra esses grupos a solução. Por exemplo, nós temos hoje um presidente branco. A Lula que vai salvar os negros, as mulheres. E nunca se fala assim, vamos pegar um representante negro para resolver nosso problema. E uma mulher negra, por exemplo. Você fala na política no âmbito geral. Exatamente. Não se cogita essa... Não, vamos botar Lula, porque é branco, que vai conseguir. A impressão que se dá é essa. Essa é uma questão que eu vou colocar, dessa questão, que tem uma frase de Bertolt Brecht que ele fala o seguinte, infeliz da nação... Acho que é infeliz da nação que precisa de heróis. É uma questão específica do que ele falou do presidente. Mas você já viu o ditado, Bill, que é o rio corre pro mar, não é isso? Sim. Essa é a intuição minha. Ele falou da questão da unidade das minorias. É impressionante como aquelas que são consideradas minorias, ao invés de... Eu não considero nem minorias. Não, mulheres maioria. Não, veja, mas foi o que eu falei. Porque hoje Você está se referindo a minoria, mesmo quando numericamente não seja. Isso. Mas como conceito. Hoje chama de maioria minorizadas. Isso, era isso que eu ia falar. Maioria minorizada. Chama assim, o termo correto. Maioria minorizada. Maioria minorizadas. Sim, perfeito. O termo correto é esse, é maioria minorizada. Pronto, estamos aí atualizando aí. Aí o que acontece? Há uma questão intuitiva. Eu não sei por que também, às vezes, as mulheres, teoricamente, se unem ao imaginário que o homem seria o mais forte. O empregado com o trabalhador. Eu não sei por que essa lógica acontece
do cara que se acha mais fraco, ele acha que aquele cara é mais forte, se alisar o mais forte. Isso acontece muito realmente na É incrível, na né? mesma época. Acho que talvez a solução tivesse aí, ó. Se eu botar uma pessoa que tem as mesmas dores que eu, ele vai saber resolver esses problemas. Elas vão saber resolver esses problemas. E não, nem se cogita, né? Pronto, tá bombando aqui a interação. Gabriela Silva diz o seguinte: é interessante para os homens que nós mulheres tenhamos rivalidades entre nós. Isso. Assim como para os brancos é interessante as rivalidades dentro do movimento negro. Isso. Vai voltar, peraí que vai voltar rapidinho. Tem um tempo aí que Deixa eu só terminar, peraí, rapidinho. Volte aí, por favor. É uma segregação pensada, estratégica. E tem o anterior também que eu não quero perder. É outra história. Laiane Lemos, mais uma vez. Acredito que existe a falta de conscientização da necessidade dessa representação. Eu acho que, inclusive, o movimento feminista deve trabalhar muito. Acho que o termo é sororidade. Solidariedade? Não, sororidade. Sororidade. O termo é esse, né? Sororidade. Ah, tá. Que é justamente as mulheres se unir. Ao invés de estar ali, tipo assim... É uma perspectiva muito nova, né? Que a gente está vendo, por exemplo... Mas é preciso, porque assim... Claro, eu concordo. Só tô denotando isso, que é muito porque, novo. Porque assim, às vezes é muito fácil. Essa competição realmente nos ajuda. Nos ajuda quem? Sim, nós. Porque assim... Nós homens? Sim, porque é melhor que a competição feminina para autoestima masculina. Elas competirem entre elas. Mas isso no modelo antigo, né? Mas ainda continua assim. As mulheres competem muito entre elas. E eu acho que deve mudar isso aí. Mas é alimentado, como o Gabi falou. Isso é alimentado desde a mitologia. E dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Você viu a menina da academia brigando? Você viu? Foi um negócio bizarro aquilo ali. Eu acho interessante. O cara atrai e aí a mulher vai bater na outra mulher. É uma loucura isso aí. Mas vamos lá. Aí quando eu falo da questão da vida como ela é, a liberdade sexual da mulher, por exemplo. Eu estou trazendo esses temas que são os temas que está vindo... Não, que você é conhecido por ser polêmico por esses temas. Continue. Porque assim... E que grande parte deles está aqui. Eu não vou muito nesse livro que Jerônimo está lançando. Perfeito. As pessoas falam assim... O corpo é da mulher, né? O corpo é da mulher. Enquanto vida, o corpo é da mulher. Mas quando morre, inclusive, nenhum corpo é nosso. Até os bichos vão comer, né? Mas o corpo é da mulher. Mas eu não posso simplesmente desprezar a vida como ela é. E o que eu quero dizer é o seguinte... Aí vamos para a questão da roupa que você falou... Se me perguntar, Jerônimo, é justo ou não é justo? Eu vou dizer, eu não acho justo. Mas vamos lá. A liberdade sexual feminina, a gente não está muito distante de alcançar ainda. Eu sempre digo, eu tenho uma frase que está aí no livro. Qual é mesmo? Falei. É porque está aleatório, mas assim, mais ou menos assim. Se um vídeo de sexo vazar na internet, o homem sai pela porta da frente e a mulher pela porta do fundo. Fantasias de cada um. Entre quatro paredes você faz o que quiser. Mas se eu, por exemplo, estiver com 2 mulheres e esse vídeo vazar, falando uma questão, eu solteiro, né? Porque eu sou casado, não... Que viveu e não ouça isso, que não vejam. Mas se isso vaza, vocês aqui, no grupo de resenha de homem, pô, Jerônimo, você é o cara, pegou 2 mulheres e aí vai ser aquela coisa, vou ser o cara. É visto como algo... positivo. Já a mulher, cara retado. A mulher, se um vídeo vaza, ainda é assim, Serginho. Não mudou. Se ela é vadia, ela é puta, ela sai pela porta do fundo. Isso é a vida como ela é. Então, assim, ainda estamos muito distante dessa questão do ideal. Estamos caminhando para, mas está bem distante. Serginho, só tem 2 papéis. Isso é da mitologia até hoje. 2 papéis, que é a santa e a puta. É isso. Ou a mulher é santa, ou a liberdade sexual da mulher. Toda mulher que tem a liberdade sexual é vulgar, é volúvel, na minha época é chamada de vista volúvel. Como, né? É vista Não é você assim. que está dizendo. É vista assim. Exatamente. Leila Diniz ficou conhecida porque usou biquíni. Não concordo com isso. Não concordo com isso. Eu acho que a cruz que a mulher carrega é muito pesada. Então, eu acho que agora com a internet, com filmagem, é até perigoso. Tem que ter muito mais cuidado. Pô, eu acho uma sacanagem. E é assim que funciona. O cara chega lá, filma. Aconteceu no carnaval um tempo atrás. O cara manda um amigo ficar escondido no camarote. Fantasia sexual de qualquer um. Aí a mulher tá fazendo sexo oral, que é bom, tá ali os 2 curtindo. O vagabundo lá filma e divulga. Aí eu chego no meu trabalho que isso aconteceu. Aí as próprias mulheres dizendo assim... mas ela é puta, porque isso, porque aquilo, e ficar fazendo... No carnaval, porra, é assim que funciona? Quer dizer, errado é o cara que pegou lá mas a gente vai em cima do quê?
A própria mulher dizendo que a mulher é puta porque fez isso, fez aquilo. Continua como na mitologia, então, infelizmente. Em si fazendo um julgamento, né? Temos uma mulher da bancada aqui que com certeza quer dizer alguma coisa. Se eu te falar... Deixa, por favor, se apresente aí, porque as pessoas... bobagem, porque eu aqui como o hétero, né, falando, mas tem que ter a contraponto, né? Se apresente, porque o pessoal não tá lhe vendo nas câmeras, não estão lhe pegando. Eu sou Marília Aragão. Boa noite. Na medida do possível. Na medida do possível. Verdade. A gente percebe, é perceptível tudo isso que você vem falando, porque é social e são calos. E alimentado. E a gente, para tirar um calo, é muito difícil. Mas existem movimentos de mulheres, principalmente mulheres negras, é importante ressaltar, porque a mulher negra faz um movimento diferente do feminismo branco, digamos assim. Sim. Existe tem esse interseção, recorte, né? E existe essa interseção. E já existem movimentos em que mulheres estão se juntando para se fortalecer de tudo Boa isso. Notícia. Tanto de a gente se resguardar, entender qual é essa lógica que você fala. Não sei por que isso acontece, mas isso foi implantado para que acontecesse, eu falei, que se perpetuasse. Exatamente. Quando você está falando, você vai falando, mas lá atrás eu citei, né, que vem da mitologia. Sim. Exatamente. E toda a mídia. A mídia alimenta muito isso, as novelas. Até hoje. E isso dentro dos canais públicos, dentro da televisão, que está aí para todo mundo. Dentro de outros lugares, em acessos que as pessoas podem pesquisar. Inclusive, você falou você estava falando da roupa e tal, que ia comentar depois. Vou chegar lá. E veio logo na minha cabeça, na Bélgica tem um museu que são roupas de mulheres e meninas que foram estupradas. As roupas que elas estavam usando quando elas foram estupradas. E nenhuma roupa não tem no museu. É um recorte que eles fazem. Que não tem roupa curta, sainha, shortinho, curtinho. Roupa de colégio, roupa de freira, vestido comprido. Legal então, esse insight, né? E é importante a gente falar sobre isso porque é justamente o que você estava falando. A culpa não é da vítima. Isso. E sempre foi colocado para culpabilizar a culpa vítima. Da vítima. Inclusive isso é porque triste. a vítima é quem? Isso é uma triste. Mulher ou é uma criança. Meninos e meninas, crianças e mulheres. Então, sempre foi colocado essa questão da roupa para culpabilizar a vítima, né? Exatamente. Então, eu gosto de falar sobre esse museu que tem na Bélgica por conta desse ponto. O estuprador, ele não foi instigado. A instiga existe de dar uma cantada, de fazer um fio-fio, que já é uma coisa péssima. Mas de um estupro, algo pior, né? Uma situação pior, não é a roupa da vítima ou o comportamento dela que vai instigar. Eu assino embaixo e concordo contigo, porque assim, quando eu falo em educar minha filha, para que, no caso da roupa que eu ia chegar, o que ela falou, a questão da roupa é a seguinte, isso aí que tem que ser mudado realmente, é a visão do dia a dia. Então, assim, deixa eu me lembrar aqui, aí como eu falo, aí independe de ser homem ou mulher, as pessoas que estão ali naquele... Eu me lembro que eu estava em um evento e chegou uma mulher com decotes ousados. Eu acho até que ela estava sem calcinha, se não me engano. Eu não observei isso não, né? Mas é o que acontece, com pernas cruzadas. E aí depois criou um mal-estar. Então você entra na contradição. É por isso que isso tem que mudar. Então, assim, pessoas que estavam ali na mesa, e principalmente as mulheres, começou a atacar a mulher, porque estava se acionando para os maridos dela. Então, assim, a mesma pessoa que está ali brigando para a mulher ter a questão... A liberdade de usar o que quiser. Ela entra... Por isso que o Murilo trabalha com ambivalência e contradições humanas. Porque tem que fazer reflexão. Você está pedindo uma coisa, mas quando acontece no dia a dia ali, você age de forma diferente. Então, assim... E no caso da minha filha, por exemplo, eu digo, é isso que acontece. Não é o que eu quero. A descrição. Então, se você vai de um evento familiar, você tem direito de usar o que quiser. Agora, se prepare, porque ainda está assim, não mudou. Os comentários das tias, como chamam, né? Das pessoas, a filha de não sei quem, fulana, olha como se veste, é vulgar. Então, ela tem que estar preparada para isso. É só isso que eu falo. Mas quando o ponto que a gente estava discutindo no começo é que se um homem sinaliza para essa questão da prevenção, sim, ele é visto como machista. Sim, não, quando eu vou falar isso, eu sou taxado de machista.
Não tem jeito. Você, eu não você, consigo ponderar. Rapaz, Eu não você consigo realmente ponderar. Eu não consigo ele, ponderar. ele consegue coisas realmente Eu inacreditáveis. não Você, consigo além de ponderar. comunista, você ainda é machista. É, machista, mas sou machista, conservador, que você imaginar, porque assim... Eu queria, na medida ela do falou um possível... assunto interessante, que é bom debater. Não te interrompendo. Não, pode ir. É a questão, Tá massa. eu vou dizer sempre, até Bill também, eu sou a favor de todas, e quando eu dou aula também eu falo, as pessoas falam, por que lei da Maria da Penha? As leis das maiorias minorizadas, falando o termo correto, são importantíssimas. Por quê? Eu falei, 47% ano passado... De aumento. De feminicídio. De aumento de feminicídios. As leis têm que proteger realmente. A lei não está elegendo vítima. Tem um contexto. Tem casos que é a mulher que mata o homem. Mas você tem a delegacia comum, vai lá da sua queixa. Então as pessoas têm que entender a importância da lei. Então, por que tem a lei do assédio? A mulher é muito assediada. Há muito tempo, são muito assediada. Bastante. Então tem que ter a lei. A campanha não é não. Tem que ter a campanha não é não. Porque realmente... É todo dia, o dia todo. Agora, aí que eu falo das ciências humanas, tem que ter as ciências humanas. Claro que não vai resolver totalmente, mas tem que trabalhar o bom senso, né? A virtude de olhar o contexto. Serginho, eu tive um caso, eu vou dar um exemplo dessa questão que eu estou falando o seguinte. A primeira paquera, necessariamente, não pode ser o primeiro processo, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas... aí eu falo, o militante oportunista pode ser de qualquer lado. Por isso que tem que ouvir o contexto. Então, assim, a lei foi feita, mas você tem que ouvir, porque às vezes aquilo ali que está sendo dito não é correto. Vou dar um exemplo, saindo da questão da mulher, da questão da homofobia. Vamos lá. Eu estava na sorveteria da sorveteria, não vou citar o nome não, eu estava na sorveteria. Agora já falou. Saiu, não foi? Já saiu. Mas também tem tempo, ninguém lembra mais. Um abraço pra rapaziada da sorveteria da Ribeira. Mas já tem muito Adoro. tempo. Mas assim, o rapaz foi justo. Importante isso, que ele foi justo. Não foi oportunista. As crianças tinham 4, 5 anos e um monte de sorvete lá e eles estavam indecisos qual o sabor. A gente adulto fica com indecisão, quanto mais crianças. O que é que ocorre lá? O cara, pedaço de cavalo. No caso, a orientação sexual dele, né, na minha época, vamos dizer assim, gay, o que acontece? Dava para perceber. Mas a questão da orientação sexual dele, a questão é o pedaço de cavalo, ele estava com caras e bocas. Eu estou resumindo a história, eu contei até 10, para dizer assim, meu amigo, você não tem condição de trabalhar com o público, quanto mais com criança. Isso eu falei porque eu estava chateado. Você deveria estar trabalhando, fabricando sorvete. Porque Serginho foi deselegante demais. Tratando criança na minha frente, eu sendo pai, por exemplo, eu pedi, eu não quero que você atenda meus filhos mais não, bote outra pessoa para atender, você não tem condição de atender meus filhos. O que eu falo de estar atento, porque a mídia, ela tem os objetivos dela específicos, não vou estar no mérito. O recorte que vende mais. O recorte que vende mais. Diria que foi homofobia. Então, assim, se esse rapaz liga para qualquer empresa dizendo que eu troquei o atendente porque eu sou homofóbico, porque ele era gay, ninguém me escuta. Eu perco meu cargo lá de professor em Camaçari porque não dá tempo de responder. É isso que eu peço, bom senso, ouvir o contexto. Só que é uma sociedade que não está tendo tempo para isso, para ouvir os lados. É tudo muito rápido. O cara denuncia, não escutou, é pai homofóbico. É isso que eu peço, que as coisas... E agora, para você ter bom senso, ser justo, valores morais, que eu sou conservador, você não pode... Você tem que trabalhar desde a creche. Aí eu falo para o filho a questão da educação, ser libertadora para o opressor não ser o oprimido não ser opressor. Todos esses detalhes, entendeu, Serginho? Eu cito essa questão aí e gosto de pontuar. Você como um cara que está falando de ponderação o tempo todo, né? E um detalhe, o que você acha que falta para poder a gente... Serginho, não sou eu somente que falo isso, eu procuro me informar. Quando eu falo da questão, eu falo assim, a primeira para que ela não ser o primeiro processo, Sim. Maria Rita Kell, que é uma psicanalista também, ela fala muito sobre isso, de nem todo caso você precisa chamar logo a polícia. Eu acho assim, Serginho, você está na reunião de amigos aqui, todo mundo se conhece, tá todo mundo bebendo. Aí Bill, de repente, começa a faltar umas piadas. Ela conhece Bill. Ô Bill, então nosso colega, agora me respeite, por favor. Aqui não dá. Aí ele tem que parar. Agora, não posso, daquele momento, tem pessoas que tá muito inflamada, tá muito nervo à flor da pele, aquele primeiro momento já fica,
assédio sexual, o cara foi assim, se machuca, já perde o dia, mas a pessoa pode ali mesmo resolver. Agora, se ele continua sufocando ela, insistindo, merece realmente chamar a polícia. O que Maria Rita que eu falo assim, nem todo caso você tem que logo chamar a polícia, senão o judiciário não vai dar conta. Eu quero saber o que nossa convidada aqui, que está eu falo assistindo demais, né? Eu falo demais, metralhadora. Cadê o celular, Cabas? Gostei pra caramba. Rapaz, Cabas é ligeiro, bicho. É por isso que Daniel Cage gosta dele. Os nossos clientes gostam de Cabas aqui. Falam pelo bom senso de ouvir o contexto sempre. Bora. E digo sempre, só concluindo, jovem, ia pra praia de Piatã, Jaguaripe, eu ficava observando, sou muito observador. Eu vou pra praia tomar minha cerveja, fico de boa. Daí naquela época, a menina chegava pra tomar cerveja, não tem paz. Ela senta ali pra tomar cerveja, tem um bocado de cara azarando. Então, a lei do assédio é importantíssima. O exemplo que eu dei do atendente, fale para as mulheres, é a questão de olhar o contexto. Com certeza. Maria Santos diz, parabéns, BahiaCast, maravilhosa entrevista e todos os assuntos abordados. Obrigado, Maria. A gente vai voltar com a nossa convidada. Tô falando muito. Não, que nada. Essa questão da velocidade, né, das coisas, dos assuntos, como isso chega tão rápido, eu acho que isso ajuda e atrapalha também, porque a gente fica com um mar de informação de, pouca menos profundidade, de um metro. De profundidade, não tem profundidade nos assuntos. E calha muito nisso que você falou, de não dá tempo de você reverter uma situação ou de ouvir as partes. O julgamento já acontece. Como de perpetuar mesmo coisas que, infelizmente, matam. Porque eu estava conversando com meu irmão esses dias, meu irmão trabalhando numa cidade distante de Salvador, que tem acontecido casos de feminicídio e que está crescendo, como você muito, falou. 47% de aumento, como o Serginho ressaltou. Eu tenho duas leituras. Primeiro, machismo mata. O machismo mata, a gente precisa perceber isso. A gente precisa perceber isso. Não é ciúme, não eu não aceito, não é vitimismo. Questão de posse, né? O cara acha que é posse. Os números não negam, tá? Pessoas estão morrendo, essas pessoas, infelizmente, são mulheres. E mesmo que ela tenha tente sair da situação, mesmo que ela tenha conhecimento de seus direitos, que ela saiba que tem um lugar que ela pode procurar. Infelizmente, não são todos os lugares que estão, de fato, preparados para receber uma denúncia de uma vítima, né, de feminicídio, uma tentativa de feminicídio, por exemplo. Ou uma situação geral de machismo, né? Uma situação geral de machismo que acaba levando para outros caminhos. A gente tenta se proteger de diversas formas, uma protegendo a outra. Eu mesma sou, como você falou, você é observadora, eu sou super observadora na vida, no cotidiano. Eu não consigo estar na rua e estar com minha cara no celular sem estar prestando atenção em quem está à volta, porque às vezes eu posso apenas salvar uma pessoa. Eu posso salvar uma mulher de um assédio, não sei, no metrô, no ônibus, numa esquina escura. Ou como a gente também se protege de eu não vou para casa hoje porque já tá tarde, eu vou dormir na casa da minha amiga, sabe? Então a gente precisa, de fato, se atentar ao que vem acontecendo, tanto negativamente, como essas mortes que têm crescido. Chama atenção, né? Isso. Que chama atenção e que a gente, infelizmente, não tá fazendo nada ainda. Porque se continuar crescendo é porque a gente, como sociedade, não está conseguindo fazer nada ainda. A gente precisa de um tempo para saber, por exemplo, se a questão Tem uma coisa que... A questão política, se teve uma influência... parece, tudo indica que a gente vai achar esses números aí. Porque a gente tinha um contexto na esfera federal que estava muito ligado a essas ideias que geram machismo, propício. Que geram... Era propício. Não, temos que... Eu não estou dizendo, vamos olhar os números, né? Mas tudo indica... tudo indica que a gente vai ter aí uma Você fez resposta. Uma colocação perfeita. Tanto de incentivo, digamos assim, uma permissividade, né? Que, infelizmente, todo esse cenário político causou no Brasil, quanto à vontade, as pessoas estão à vontade para ser preconceituosas. As pessoas estão à vontade para ser... não, porque eu sou assim, porque eu sou racista mesmo, porque eu sou machista mesmo. Em todas as esferas, estão à né? vontade. E a gente sabe que isso foi criado por esse cenário político. É verdade. Eu acho, só complementando o que vocês falaram,
Eu até procurei saber recentemente o ministro da Educação atual, que é o Camilo Santana, né, que foi... Inclusive, as posses que é importante parabenizar, que está sendo bem diversa, né? Tá uma diversidade muito grande. Silva Almeida no Direitos Humanos, Aniele no questão racial. Dá para ver que está tendo atenção maior tá nesse legal. momento. E assim, quando eu falo da educação, em relação a isso aí, eu acho que a educação lá na creche e na família, na questão da violência comunitária, é importantíssimo. Educação e punição. Porque a Lei Maria da Penha é importantíssima. Tem que ter ela mesma, mas a gente tem que aplicar, tem que ser uma coisa importante. Então, assim, trabalhar nas duas... Eu estou mais tranquilo com essas mudanças que nós tivemos, como você pontuou aí, para que tenha realmente educação, de conscientização dessa questão de o homem não ter essa visão, né? Que a mulher é posse. Então, assim, tem uma frase que é bem chocante, mas eu acho que retrata muito bem essa questão. Acho que a Maria Rita, que é o que eu citei há pouco, ela fala, o homem traído, ele mata. Que tem aquela coisa, todo aquele imaginário que ele não admite tomar corno. Então tem toda a construção social ao longo do tempo que ele age dessa forma. Já a mulher traída se mata. Isso é verdade. Isso é um contraste. Então a mulher, e se você vê muito pouco, quando o homem trai, ele mata. Já a mulher se sente culpa nela, alguma coisa, e termina cometendo suicídio. Então, assim, é preocupante realmente. E o que chama atenção é que você falou da questão do governo, né? Que estava atual. E agora, de forma assim bem intuitiva, pode ter sido realmente contribuído bastante para o índice ter crescido bastante. Vamos saber nos Sérgio, números, nas rapidinho, estatísticas. Diga aí. Só fazer Bastante uma interação, das nossas convidadas do BahiaCast, a Tarsila, né? Ontem ela recebeu um soco no rosto, porque ela estava fazendo o trabalho dela, tentando respeitar tudo que estava acontecendo, né? Então a gente do BahiaCast também se solidariza Importante. com Tarsila, certo? Eu não sei se você chegou a me mandar, botei lá no grupo e tal. Não, eu acompanhei tudo. Fiquei Inclusive, bem triste com o que aconteceu, né? A gente vê a simpatia que ela... E a postura ética que respeitou, Tarsila exatamente, sempre ela tem. respeitou e recebeu um soco de dois caras. Foram dois caras em cima. Absurdo. Foram dois caras em cima dela, né? Tanto publicamente, aqui como o Bill tá colocando, como privadamente. Porque eu falei com ela, né? Falei com ela pelo WhatsApp, porque Tarsila é minha amiga pessoal, e realmente a gente está acompanhando de perto. E aí o que acontece? Tem esse lado que a gente falou nesse instante, que é a ambiguidade das redes sociais. Tem um lado positivo da gente poder denunciar com mais velocidade essas questões, né? A gente espera que tudo se resolva da melhor maneira possível e que os culpados sejam punidos. A representatividade, não lembro o nome aqui agora, a ministra da Mulher, né? Colocou a mulher lá, da Ciência e Tecnologia também a mulher. Como eu falei, ter essas pessoas nesses cargos, porque assim... Aí é um outro tema importante de falar, da questão do empoderamento. Né? E está aqui também, você fala sobre isso. Esses temas todos que a gente está conversando aqui, pessoal, aqui são caminhos para o debate. A gente precisa debater bastante, ter espaço para ponderamento. Estão aqui caminhos para o debate. Então você vai colocar uma frase aqui e vai debater. E desconstruir, não, está errado aqui, eu vou desconstruir. O que eu não gosto é o seguinte, eu feminina, ou do feminino conveniência. Aí eu vou colocar a frase... eu vou chegar lá. Aí você simplesmente não me escuta, você pode desconstruir, você já vai chamar, você é machista, você. Então, assim, essa questão de não conseguir conversar é que eu acho que tem que trazer mais para o debate. O livro é para debater mesmo esses temas. A questão do... Eu falei da cruz que a mulher, a questão pública, né? Que a mulher tem do patriarcado, que é inevitável. Isso é a questão pública. Agora, a questão privada, que a relação de pessoas dentro da família é totalmente diferente. Em um casamento, você tem tiranias que vêm do homem e da mulher. E da criança também, que eu falei de tirania infantil. Então, assim, eu não deixo doutrinas determinar... Assim, quando falo eu e minha esposa, a gente procura, nossa rotina, não interferir ideologias nem doutrinas dentro do templo. Eu sou muito bom em faxina. A frase é muito bom em faxina por criação de minha mãe. Isso não demarca. Necessariamente. Alguém chega de fora e diz assim, a gente tá na cozinha, você é machista. É um acordo que tá ali dentro. Assim, mas tem momentos que minha esposa... já tem lares que eu até brinco assim, o matriarcado nos dá brinco com isso. Então, essa questão da relação pessoas é diferente. Então, assim, não dá para você de fora, num casamento ali, porque tem casamentos que são feitos no modelo tradicional.
É uma possibilidade de felicidade, né? Então, para de a família progressista querer acabar com a tradicional, e a tradicional querer acabar com a progressista. Todo mundo é uma questão tá de boa. Família. Só que um não suporta o outro. Então, tem aquela frase de Caetano Veloso, que ele fala assim, querer saber com que se deita. Todo mundo quer saber com quem você se deita. Então, essa preocupação do que acontece em quatro paredes é complicado. Então, quando eu falo assim, da tirania feminina, tem até uma frase, acho que é Luiz Veríssimo, que fala assim: o casamento é um contrato onde uma parte está certa e a outra é o marido. Então, porque às vezes a minha como eu também sou. É isso que eu, quando eu falo de tirania feminina, dizer que elas também são tiranas. O feminismo a criança também que se você ceder demais, eu falo da tirania feminina. Eu digo sempre a tirania feminina de forma geral. A tirania feminina não suporta homens fracos e dependentes. E a tirania masculina não suporta mulheres independentes e fortes. Mais ou menos assim a frase. Isso de forma geral. Muito importa dependente de que as coisas, aquilo incomoda ele. Como tem mulheres, tudo isso na construção do imaginário. Como tem quando eu falo dessa questão, porque eu não... Já estamos? Pô, já estamos de volta aqui. Então deixa eu fazer os reclames aqui, aproveitar. A internet caiu aqui porque alguém se incomodou com nossos temas polêmicos. Fomos cancelados? Não, nós já estamos de volta. Puxaram aqui. o cabo, foi. Deixa eu recontextualizar aqui, porque também já está com 1h30 de entrevista, então a gente vai partir para valorizar as interações e também fazer algumas considerações, porque isso é só o começo. Como o nosso Jerônimo Bento, nosso escritor, que é o convidado dessa noite, fala, aqui nesse livro, Perfeitos por Alguns Segundos, nós temos um monte de temas bastante polêmicos. E, por acaso, a gente teve aqui a visita no estúdio da nossa Marília Aragão, né? Então, assim, só para situar, é importante situar isso, né? Porque a gente está falando de temas polêmicos que envolvem gênero também. O nosso convidado é Jerônimo, mas como a gente gosta realmente de debater as coisas, por acaso, a gente está tendo o auxílio luxuoso da nossa Marília aqui. A gente agradece. Então, Jerônimo, uma coisa interessante para quem está acompanhando a gente, mesmo depois da gente ter caído e ter voltado, está tendo uma interação muito grande. E a interação é sempre um termômetro da relevância daquilo que a gente faz. E às vezes, exatamente. Vamos tentar... Eu vou seguir com... Volto a dizer. Sim. Aqui eu estou tentando ampliar um pouquinho das frases, porque uma frase você sintetiza, mas você tem que ampliar, e aqui é uma oportunidade de ampliando. Tenho dois temas que eu até gostaria de Maria estar me ajudando a debater isso, que eu estava falando da tirania feminina, não foi isso? Sim. E do feminismo de conveniência. Né? Explica para ele dá um exemplo de feminismo de conveniência, vá. Eu vou dar um exemplo. E também, nesse narrativa toda que eu fiz, eu não citei algumas fontes, e agora eu vou estar citando algumas, por exemplo, Regina Navarro Lins é uma das pessoas que eu acompanho. Tem um portal, o AI, que é de Minas, que trabalha do segundo tema que eu vou estar falando, que é a questão da mulheres objetificadas e empoderadas, para você ver a diferença. E vamos para a questão do feminismo de conveniência. Vamos lá. A questão do motel, né? Dividir a conta do motel. Os dois vão ter prazer. Então, Regina Navarro Lins falou que amigas delas, psicanalista amiga delas, se recusam a dividir o motel com o seguinte argumento. Isso eu estou retratando na palestra do canal de Regina Navarro Lins, que inclusive ela que trabalhou no Altas Horas em algum momento. Ela fala o seguinte, que amigas delas, psicanalistas, voltando a falar, se recusam a dividir com o motel porque, segundo elas, vão para o salão, cuidam do corpo, se embelezam toda. Já gastou uma ponta. Já gastou. E agora eu vou pagar um motel para ele? Tipo, aí ela cai de pau nisso aí. Ela assim, discorda. Ela discorda. Ela diz assim, quer dizer, quer o bônus da emancipação e não quer ter o ônus. Ela acha, inclusive, aí estou citando Regina Navarro Lins, citação dela. Ela acha que aí está a questão da mulher objeto, né? Ela está se vendendo, né? Ela diz, a origem da prostituição está aí. Quer dizer, as palavras são dela. Porque, tipo assim... Eu, por exemplo, não vejo... aí a criação minha mesmo, eu gosto de pagar e tal. Mas o que ela abordou foi que as colegas delas... Sim, dela. E foi 69%. O livro que ela publicou, 69% das mulheres...
no caso, o 69%, na verdade, achava que deveria dividir a conta do motel. Foi diferente. Ok. Exatamente. Mas é uma questão do feminino de conveniência. Você pediu um exemplo. Tipo assim, eu quero só o bônus, mas o ônus de pagar a conta aqui eu não quero. Então, Você sabe que tem um movimento masculino nos Estados Unidos bastante organizado? Eu também fiquei surpreso de saber disso. Tem. Que os caras falam justamente de questões parecidas com essa. Então, por exemplo, a questão de trabalhos considerados periculosos, né? A gente tem, inclusive na legislação brasileira, eu que sei porque eu sou metalúrgico de profissão, eu falo que eu tenho até medo de falar isso, né? Mas tem nessa categoria de trabalhos que tem periculosidade e insalubridade. E eles são quase que exclusivamente masculinos. Então, o movimento masculino americano tem como base raciocínios similares. Que na verdade, as reivindicações de equidade, de paridade, de oportunidades que são pleiteadas, né, pelas mulheres, elas só vão nas conveniências. As mais das vezes. E não no ônus. É por isso que tem que ter o debate, né? Exato. Eu só tô citando aqui uma fonte também. O ex-ator Caio Castro, por exemplo, quando ele foi às redes e falou que se sente incomodado em ter a obrigação de pagar... O motel? Não, a conta. Eu trouxe uma conta, acho que foi a conta. Foi a conta. Se foi um maior rebuliço na internet, em todas as mídias, porque muita gente falando mal... Né? E as pessoas se sentiram super incomodadas com isso. Como assim? Como assim você não vai pagar e tal? Essas coisas assim. Né? Tanto é que ele até botou o Pix dele. Gente, ao invés de você se incomodar com isso, vamos ajudar as pessoas que realmente merecem, né? Mas você vê que a sociedade respondeu de forma negativa. Tem uma frase aqui que você fala disso. Tem. Eu falo da tirania feminina, do feminismo de conveniência. Tem muitas coisas. Você não tem medo de tomar porrada na rua, não, Jânio? Olha, eu não tenho medo, não. Porque, assim, é preciso ser dito essas coisas. Eu gosto de debates. Então, assim, o que deveria fazer é me desconstruir. Sim. Falar as coisas e dizer, não concordo com isso aqui. Mas você vai tomar um supapo primeiro. Não tem jeito, é o risco. Aí, vamos para outra questão. Eu não sei se a gente chegou a todos, mas a questão... E também eu vou ver as fontes. Eu vi esse debate no Portal AI de Minas Gerais de grupos feministas. A hipersexualização das cantoras pop. Pronto, vamos lá. Anitta. E o argumento foi muito bem embasado das feministas, essas feministas que não consideram a Anitta como exemplo de empoderamento do que ela quer. Por exemplo, eu acho que é um tipo de empoderamento que agrada o público masculino, ao consumo, certo? Ao consumo. E o empoderamento que mais me interessa mesmo, no caso que eu específico de estrutural de sociedade, é a palestra de Vilma Reis, que teve aqui, não conhecia a Vilma Reis, achei formidável. Ela falou, mudar a fotografia do poder. Isso é um empoderamento. Hoje tem Margarete Menezes, ministra da Cultura, e tantas outras mulheres. Eu prefiro esse tipo de empoderamento. Né? Mas você é homem, você não tem nada para dizer sobre mas isso. Assim, eu penso no coletivo, na sociedade. Até porque eu tenho um filho. Estou te provocando. Tô te provocando. Então, eu olho para esse lado. Então, a Anitta, excelente profissional, excelente cantora, tem todos os valores dela, mas é outro tipo de empoderamento, não é o empoderamento que muda a base da sociedade. Quando ela fala das mulheres negras, que tem a interseção, você tem a questão quando é pobre, da cor, da orientação sexual, então sobrepõe várias coisas ali, que Angela Davis trata muito bem disso. Aí o que acontece? Essa luta... Clara Lúcia Costa diz, o feminismo de conveniência é insuportável. Tá interagindo, mas, né? Só para entender, por exemplo... a questão de Anitta. Mas o motel... Você é contra o empoderamento Você paga um motel, você tem que pagar um motel, cara? Você aceita? Não sou contra. Eu não sou contra... ele perguntou aqui. Eu não sou contra... Você não vai a motel? Só acho que é um tipo de empoderamento que atende ao capitalismo, ao consumismo. Mas o Léo Santana também atende e ninguém nem questiona. Mas aí que eu tô falando assim, a gente tá falando de... A questão do hétero, ele está numa posição diferente. A gente está falando da questão do espaço que as mulheres estão precisando ter na sociedade, que é essa luta que já vem há muito tempo. Então, assim, e essa fala que eu falo da feminista, vamos lá. Essa reportagem, ela busca lá no movimento hippie. Ela vem lá do festival de Woodstock. E vem um pouco mais atrás, um documentário muito bom, que é o documentário...
acho que é Século do Ego, que o sobrinho de Freud, ele vai trabalhar com a psicologia das massas e vai trazer para o marketing e vai sair da questão antigamente de repressão para liberação de desejo. Então, nesse documentário, eles falam o seguinte: Máquina de Felicidade é um capítulo, Engenharia do Consentimento é outro capítulo, e há um policial dentro de você. São 4 capítulos, mas é muito interessante o documentário. Aí o que é que acontece? O capitalismo, tudo vira mercadoria, tudo, até o ativismo político. Então tinha uns caras lá que eram... isso eu estou reportando... essa parte foi minha. A parte das meninas foi a questão dos caras que estavam lá por trás daquele movimento progressista. Sim, sim. Tinha uns caras lá que estavam atentos com a liberdade que a mulher passou a ter. E eles como são produto. O capitalismo é inteligente. Como produto. Quando a mulher tem liberdade, que ela passa a trabalhar, ter dependência e quer ter o happy hour e curtir, o publicitário está de olho. Então, vamos fazer aqui uma bebida... Mas tá de olho na demanda dessas pessoas. Isso, vou chegar lá. Tipo assim, eu gosto disso e... Mas o algoritmo também pode produzir demanda, né? O próprio algoritmo... Ele pode produzir demanda também. Veja bem, mas aqui tá. Eu estou falando da questão que eu entendo que é um produto, que é o consumo, e do que eu prefiro de empoderamento. Não estou dizendo que ela não tem o seu valor. Aí o que acontece? Os caras que eram o dono da Playboy estavam lá, de olho nisso. Então, o que eles fazem? Caramba, as indústrias vão trazer a bebida doce para trazer as mulheres para o consumo da bebida e tal. O publicitário é incrível. Ele quer nichos. Então, ele libera tudo, libera as crianças. Para eles é formidável, cada vez mais nicho. Tudo segmentado, isso é a minha visão. Aí o que acontece? Eles passam a ter a Playboy, tinha uma concorrente da Playboy. A Playboy era mais no artístico e tinha outra. Ele era mais a G Magazine. Era mais sexual do que sensual. Aquela questão da planilha, tá o cara lá, o hétero lá, ganhando dinheiro com o produto que é a nudez feminina. Com demandas identitárias, então, é por isso que eu falo, é difícil você ter emancipação plena. Você sai de um tipo de opressão do lar, se emancipa, isso para qualquer pessoa. Aí você sai daqui e você sempre tem um monstro sister que Raul Seixas cita, né? Tá sempre ali com as garras dele pegando... Um publicitário. Publicitário. Aí o que acontece? Nós temos um monte de amigos publicitários que depois vão querer dar porrada na gente. Década de 80 vem as mulheres, seja Madonna, seja quem for, que trabalha a parte... hipersexualizada mesmo. Então, a luta do feminismo é que, na novela, a mulher não seja vista sempre como uma mulher sedutora, uma mulher fatal, que sobe na carreira por causa do corpo dela. Isso é uma pauta feminista. Então, o que eu estou retratando é que, nesse portal, elas não aceitam quando coloca a Anitta como exemplo de empoderamento. Elas entendem que exemplo de empoderamento, que ela acha que, quando a Anitta fala assim, meu corpo, minhas regras, elas... Tem que assistir no Portal Ela fala assim, meu corpo sua regra aonde? É o capitalista que determina. Isso aí eu estou retratando o que eu assisti. E que eu concordei também. Aí o que acontece? Aí eu também vou para a questão da... Laiane disse que vocês estão cutucando demais. Mas é para cutucar, é para provocar mesmo. Muito bom. Então, assim, é para provocar mesmo. Então, assim, o que acontece? Nada contra a Anitta, vou falar. Nada contra a Anitta. O que eu estou falando, eu estou ponderando essa questão do que é uma mulher objeto de consumo, um produto que o capitalismo tudo vira mercadoria, se apropria, do que uma mulher que está ali, negra, Vilma Reis, é o contraponto, e tantas outras que estão aí buscando espaços de poder e de empoderamento. Para mudar essa questão do patriarcado. Então, eu prefiro esse empoderamento, entendeu, Bill? Não é que eu seja contra. Não, eu entendo. Até porque eu consumo Billy também, tá né? ali querendo também falar, fale, Billy. A questão é a seguinte, que a mulher, ela reproduz, certo? O que o homem já faz há muito tempo e nunca é questionado. Os homens lindos, fortes, malhados, eles não precisam nem ter inteligência. São lindos, fortes, malhados, beleza. Se a mulher inteligente, certo, ela faz isso, ela é questionada. Mas aí... A partir do momento que a gente chega assim, não... Se serve para um homem, tem que servir para uma mulher, tem que ser vista vamos lá, e nem ser questionado. Você concorda que, por exemplo, o que eu estou falando é o seguinte, quando você vai em um museu, por exemplo, eu falo a tendência geral, você vê muito mais a questão do patriarcado, as mulheres estão pouco nos lugares de pintura.
Elas estão um pouco lá como a questão do patriarcado, como lá... Outro dia, me permita, Você outro vê dia... mais mulheres no quadro e geralmente nuas, entendeu? Eu falo essa questão de como é... Eu estou criticando o patriarcado, porque ele usa ela mais a questão... Ela tem, por exemplo, qual foi a novela que você viu? Eu conheço meninas... As mulheres têm números, elas estão tomando conta das universidades de medicina. É porque não vende, é isso que eu falo. O que vende é o clichê, é a mulher sedutora. Então, você não coloca uma mulher ali da comunidade que estudou, fez medicina e venceu na vida. Não tem um papel desse na novela. Dando um exemplo de uma mulher empoderada, que hoje é provedora do lar, que tem muitas situações aí que a mulher provedora tem a maior renda. Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte, a gente trabalha com as mesmas coisas da mulher, entendeu? Sedutora. Quando o Billy fala isso, eu só quero fazer uma observação bem rápida para poder passar a palavra para nossa convidada e deixar claro isso, né? Que todas as opiniões dela são muito bem-vindas e foi até uma provocação minha que eu chamei ela, mas que o nosso convidado da noite é o nosso Jerônimo Bento, que está aqui lançando esse livro, mas que em nenhum momento, quando eu digo isso, impede que qualquer pessoa, como a gente frequentemente tem, possa interagir aqui. Entendeu? Só quero, antes da observação dela, dizer o seguinte: a gente já está com o horário avançado. Vamos tentar valorizar as interações, a dela primeiro e depois as que são muitas também, que é sinal de prestígio do convidado sempre, né? O número de interações. Acho que eu falo demais, né? Não, tá tudo bem. É porque a gente precisa é porque são temas, como você falou, são temas que demandam também mais tempo para observar, né? Poder falar com responsabilidade sobre temas. Então, só quero falar isso e dizer o seguinte, que quando você fala isso, que a mulher tem direito a ocupar esse espaço que o homem, que você falou que o homem não precisa se justificar, a mulher acaba tendo que se justificar, me lembra, e é só uma provocação, aquilo que você falou no começo, que quando a educação é transformadora, o oprimido quer se tornar opressor. Isso, que é Paulo Freire, que ele fala assim... Paulo Freire, exatamente. Me parece, no mundo das ideias, sem considerar a complexidade da vida real, que uma mudança de paradigma exigiria realmente uma mudança de postura nesse sentido, ou seja, a contribuição que todas essas partes excluídas da sociedade, seja por gênero, orientação sexual, por cor da pele, enfim, qualquer uma desses enfechamentos, né, de cidadania de segunda classe, que aquilo que precisa ser trazido à baila, ao poder, são justamente visões de mundo diferentes, de uma visão machista, né? Tem uma frase, Serginho. Também. Tem uma frase. Sabe o que me parece, Serginho? Só mas não vamos tirar o... Tá na vez aqui. Tá na vez. Não, tá na vez. Eu digo que tem que ser tanto... A mulher pode ser sensual e pode ser inteligente. E os dois juntos. O homem pode ser sensual e inteligente. Não é porque a pessoa é sensual, ela deixa de ser inteligente. Tá entendendo? Eu quero mostrar minha sensualidade, ótimo, mostre. E a Anitta é extremamente inteligente. Talvez ela ocupa um espaço que... E fica um momento iludente e arco capitalista. Mas deixa eu discutir depois, para não te voz. Vai, Maria. Debate, né? Na verdade, eu quero provocar vocês agora. Porque quando a gente fala sobre o empoderamento de poder, o corpo, minhas regras, eu gostar de um jeito, tal. Aí eu lembro de uma coisa de décadas atrás aí, de mulheres brancas, femininos chegando no Brasil e tal, e vamos queimar sutiãs. Para essas mulheres irem queimar o sutiã, querer fazer do corpo dela o que ela quer, as mulheres já estão falando, só que pra mim, nesse nosso doença, é pra quem o dinheiro chega. Exatamente, a planilha aí. Porque o empoderamento, a gente tá, seja como o molde Anitta e chega, mas esse dinheiro chega pra todo mundo? Essa visibilidade pra todas as mulheres que estão aí igual, que são inteligentes igual, que são sensuais igual, sabe? A aprovação das piadas, porque às vezes é pra ampliar um pouco mais assim o pensamento, dizer, não é todo mundo que tá usando esse trabalho, ralo, mas a visibilidade chega de uma outra forma. Porque você me lembra que o comentário do também, que é um livro real, artista, a questão de Neymar, a representatividade de Neymar em Ribeirão Preto. Então ele pediu para receber, foi até interessante, esse corte teve muitos views, e aí um dia as pessoas dele começaram a bater isso, e ele também sacou que poucos podcasts fazem, inclusive, né? Os podcasts, então, o impacto que vai ter na vida das pessoas passam por aí. Então, fica de leixar na questão da Luta Preta, que a gente retirou o episódio todo pelo impacto dela, né? Quem não deu em cima desse pessoal, dessa condição de saúde abalada dela. E no caso também que pediu para retirar corte quando fala queimar, não representa porque ele se vê como preto. Pode utilizar essa questão de visibilidade
para suscitar, né, uma mudança de comportamento de toda uma... Não só de uma parcela da sociedade que seria diretamente impactada por aquilo, mas de toda a sociedade, né, o que a gente pensa como povo preto na Constituição do nosso país. Então, a gente tem sempre esse cuidado, né? Mas eu acho que também, por outro lado, a gente tem que realmente ter esse compromisso de colocar determinadas questões que são basilares, né? Então, ontem a cantora Maia, eu queria dizer isso... Eu assisti. Ela falou sobre isso, assim, que Anitta, ela não é percebida como preta, como mulher preta, né? Seja porque ela evita ou escolhe não tocar em temas da negritude, seja pela característica mais pop, e aí eu vou dizer diluída, líquida, que você falou de Bauman, do trabalho dela em relação a Isa, por exemplo. Ela disse que Isa, na visão dela, Isa representa muito mais hoje a mulher negra do que Anitta, porque Anitta, além de não ser percebida pela questão da passabilidade, da paleta, né, que ela não é vista como uma mulher negra, e também pelo fato, o colorismo, e também pela questão de que os temas dela são mais do universo pop e, portanto, são mais diluídos e não alcançam determinadas causas que ela, a cantora Maia, considera como fundamentais num processo de construção estética, artística de uma mulher negra no Brasil. Bom, gente, é o seguinte, a gente está com um problema técnico aqui que é muito raro de acontecer. Eu acho que 1 ano e 7 meses de programa aconteceu umas 2 vezes e, enfim, está acontecendo hoje. A gente já caiu, estamos voltando pela segunda vez aqui. E eu quero agradecer aqui ao nosso convidado, que ainda tem muita coisa para desenvolver, mas que realmente a gente vai parar por conta da questão técnica que está rolando aqui, na certeza de que ele vai voltar, que já está intimado a voltar aqui, porque tem muita coisa que a gente quer perguntar também. Verdade. A gente ia, inclusive, a partir desse momento, valorizar a interação, que foi muito grande. Pode ser? Pode ser? Uhum. Vamos ver se a gente consegue? Não sei, eu estou em dúvida aqui. Porque a interação, se é alguma coisa ainda aí. Pronto, estamos ao vivo. Então é o seguinte, a gente vai tentar valorizar aqui a interação o máximo que a gente puder, né? O que é lógico, é um sinal de prestígio do convidado, né? E de que o assunto é relevante. Vamos lá? Vamos lá, Cabas, vamos... Ah, entendi. Realmente, por conta dessa questão técnica, a gente acabou perdendo boa parte das interações. A gente vai pedindo desculpa, rapaziada, agradecendo por todo esse apoio aqui ao nosso projeto do BaiaCast, onde a gente está trazendo sempre pessoas das mais diversas áreas de atuação na sociedade, em busca realmente assim de uma reflexão sobre esse país complexo que a gente vive, que até a piada diz assim, o Brasil não é para amadores. E muito dessa perspectiva, né, de reflexão crítica está aqui nesse Perfeitos por alguns segundos do nosso Jerônimo Bento. Eu já peço desculpa a ele aí, que ele queria já desenvolver altas histórias de filosofia aqui, que a gente vai ficar para a segunda vez. Porque, na verdade, o livro tem linguagem neutra, tem meritocracia e outros temas relacionados à música também, que eu gosto, né? O Assis Valente, né, que eu gosto de falar dele, que tem a música de Natal, Boas Festas, que poucas pessoas sabem. E deixa para outra oportunidade. Se você se comprometer a vir aqui falar mais sobre isso numa segunda ocasião. Sim. Tem umas coisas que ficaram pendentes para falar. Aí, sendo convidado, estaria aqui, com certeza. Valeu, então. A gente agradece, Jerônimo, e a toda a nossa equipe também, a nossa convidada ocasional aqui, que caiu de paraquedas também, Marília, obrigado. Que tenho certeza que vai ser uma apoiadora da gente aqui também. A gente segue amanhã, Billy, agenda? Amanhã faremos 1 ano e 6 meses com o Wilson Café. O Wilson Café vai estar aqui também. Bem legal. Fechando a semana aí, que foi maravilhosa. Aí, todos os nossos convidados são de parabéns. Jerônimo ainda não mandou o Pix pra gente fazer a transferência né, em $1. Porque, gente, veja, a gente tem que pagar o motel, tem que pagar o jantar. Porra, mande o Pix. Caro Livres, então manda. Muito obrigado, muita paz, muita luz e até amanhã. Valeu.